eu me senti nada. Quando todas as TVs falaram não, você é muito cara, você é muito... E eu nem era cara. Eu nem tinha dado valor nenhum. Pô, as pessoas sumiram, assim, e-mail, não tinha WhatsApp, acho que na época. Sumiram, entendeu? Ninguém atendia telefone, ninguém recebia, nem pra bater um papo, sabe assim? Ninguém queria, porque sabia que você ia, já vem a chata pedir emprego, exatamente. Então, assim, o que eu passei lá, eu comecei a me sentir nada. Outra coisa, muitas pessoas me ofereciam coisas fora do vídeo e falavam delicadamente que eu já tava envelhecendo e tal, Olá, sejam bem-vindos a mais um Rivotalks. E pensa numa pessoa acelerada, inquieta, não disposta a aceitar aquilo que tentam pregar nela. Essa é a dona Maria Cândida, mas não foi sempre assim. Não. A jornalista que passou por 3 das maiores emissoras de TV do Brasil, além de fazer muitos outros trabalhos em emissoras menores, revistas e tanto mais, se redescobriu amplamente e hoje quer falar sobre tudo isso aonde? Aqui, na internet. É nesse meio digital que ela quer construir histórias autorais. Depois de fazer de um tudo no jornalismo, Maria Cândida agora quer falar sobre as mulheres ageless, aquelas que se recusam a estar conectadas ao estereótipo de umidade. E num papo que vai além daquele que todo mundo sempre fala tudo igual. Exatamente. Agora, você ficou curioso? Então vamos parar de falar. Vamos começar o nosso Rivotalks, a nossa versão semanal de conversas com o convidado. Lembrando sempre que você não pode dormir sem essa. Maria Cândida Damasceno de Barros Araújo. Seja Olha, muito bem-vinda ao exato. Rivotalks. Muito bem, nome de rainha. Não é? A condessa. Então, Maria mas só o Cândida nome. Damasceno de Barros Araújo. Mas Finíssima. no fundo eu tenho o pé na lama. Adoro, A gente adoro. sabe, comer verme, essas coisas todas, né? Seja muito bem-vinda, Obrigada Maria. pela oportunidade. Imagina, um prazer te receber aqui. Você já fez muita coisa ao longo da sua vida, mas nos últimos anos aí você tem se tornado uma verdadeira militante da ressignificação do envelhecer, né? O que é muito legal. Nas suas redes você está sempre exaltando as características da geração ageless. Tendo tudo isso em vista, eu queria começar te perguntando o que você sente falta da juventude. Da juventude, da vitalidade. Eu sou uma mulher que tem muita vitalidade aos 53 anos. Agora imagina eu com 20. Eu era um furacão. E assim, eu sinto falta de às vezes ter mais fôlego para fazer mais coisas. Eu falo assim, se eu pudesse ser um robô, eu adoraria ser inteligência artificial, porque assim, não é questão de produzir, é que assim, você lê mais. Por exemplo, eu adoraria ver todos os episódios de vocês do podcast, mas eu vejo, às vezes, no aceleradinho, eu vi. Sim. E eu não gostaria, porque daí eu ouço outro podcast que fala que eu tenho que ficar tranquila, que eu não posso ser ansiosa. Eu falo, mas se eu não for assim, não é que eu sou ansiosa, é pra caber tudo. É difícil. Claro. Então, assim, eu gostaria de ter mais tempo, talvez, que na juventude eu tinha. Sabe aquele período que você tá... vai aprender línguas e não sabe? Entendi. Esse vigor despertar. Porque não é nem a disposição, porque a disposição a gente vê que ela tem de sobra, né? Mas é isso, a energia, eu acho, né? O que mais me pega em você, Maria, é que você nunca... Você passou pelas principais emissoras de televisão. Você entrevistou todos os famosos que todo mundo sempre quis conhecer nessa vida. Internacionais, né? Sim, flertou Não com o só- Richard Gere, como todo mundo sabe, aquela coisa toda. Se pena. decepcionou com outros tantos também, Sim, né? Tipo, Keanu Reeves, meio... mais legal, o cara é bacana, é que Não tava foi no tão- bom mau dia. Certo. E seja em entrevistas maiores ou em junket, que é aquele que você senta, você fica 5 minutos com o cara pra ter aquela troca ali bacana. Mas fora isso, você andou em túnel subterrâneo no Vietnã, comeu a lagarta A minhoca na Amazônia.
Fez a Rota 66 de Harley. Você fez muito. Fui moça do tempo do Jornal Nacional. Fui moça apresentadora do Globo Rural, que é uma pessoa que faz coisas diferentes. Não, e, ao mesmo tempo foi apresentar um programa diário na TV Aparecida, assim, tem de tudo. Sentou no sofá da Hebe, apresentou na TV Aparecida, depois foi apresentar. Assim, ó, você pode achar que você não tem a vitalidade, mas assim, a energia, não, eu tenho, mas... a energia parece eterna, né? É uma coisa impressionante, assim. Então, mas a energia da descoberta, Cecília, imagina, a gente tá aqui pra isso nessa vida, né? Sim. Fora construir, nossos valores são construídos aí, com a experiência. Então, assim, eu começava a fazer alguma coisa, primeiro eu comecei como jornalista, né? Primeiro eu fui modelo quando eu tinha 15 anos de idade. Uhum. E aí me falavam pra emagrecer, foi aí que começaram os transtornos alimentares, vomitava, comecei a tomar anfetamina, o que hoje talvez tenha um rebote, que meu endocrinologista tava falando, e muitas mulheres que estão na menopausa hoje, fomos as reféns da anfetamina. Exatamente. E hoje tem esse tal de Venvance, que é uma porcaria, e que todo mundo, né? Sim. E é anfetamina. Tem gente esse que toma pra emagrecer e tem gente que toma pra tentar organizar o pensamento. Exatamente. Então, se tá um médico organizando tudo, mas as pessoas querem emagrecer. E vai ter total. um rebote, tudo. Hormônios. Eu vou pra lá e vou pra cá. Vai. Essa hormonologia que começou a surgir agora, todo mundo dando hormônio, as pessoas pensam que não vai ter rebote lá na frente. A gente não sabe o que... Exatamente. Né? Então, quando eu comecei lá atrás, como modelo, já era pra ter o meu dinheirinho. No fundo, 14, esse era 15 15 anos. Eu fazia comercial de televisão. Eu já era mais pro vídeo, né? Tá. Eu não era modelo, porque assim, eu não tinha altura e não tinha magreza da modelo. Uhum. E também Mas não tinha saco. Mas você fez capricho, Fiz aquela coisa da gatinha, né? Era gatinha o nome? A revista da gatinha, né? Era isso. Então, fiz. Só que daí, quando o meu último negócio de modelo foi com 17 anos, que eu tava entre ir para o Japão. Lembra que tinha um monte de modelo que ia pro Japão? E ganhava uma grana no Japão. Sim. E eu tive que emagrecer. Anfetamina. E eu falo isso abertamente porque eu quero tirar da cabeça de vocês que vocês podem tomar isso aí, porque é uma porcaria, Sim. isso vicia, isso você vai engordar tudo de novo, não faça isso. Eu tenho vídeo falando disso no meu canal. Claro. E tem que espalhar, a mulherada não pode ter fórmula certa. Mas aí os japoneses foram lá, eles mediam com a fita métrica. Sim. Eu não sei como é hoje isso, mas eles iam. Deve ser ainda mais exato, né? Ainda mais a oriental, que é assim, tipo, eu me sentia assim... Eu falei, meu Deus, eles iam com a fita métrica e mediam, não adianta você falar quadril. Claro. Mediam quadril, mediam tudo, mediam e tal. Você era um modelo. Absurda, né? E eu querendo pensar num trabalho que eu não era paga pra pensar, era paga pra ficar lá, exatamente. Assim, fica aí bonitinha. Quantas vezes falavam pra mim as produtoras, porque antes... maltratavam os modelos, era abusivo do abusivo do abusivo, não sei como é hoje. Mas assim... Não, isso aqui emagrece aí, porque... Sim. Isso aí até ok, mas sim, era bonitinha, fica quieta, ou sei, como se você fosse um... exatamente. Isso. Depois da Gisele Bündchen, que essa revolução eu acho aí... que depois da década de 90, um pouco mais pra frente. Mais pra frente, uns 2000 exatamente. E tal. A gente entrevistou recentemente o Dando, o Anderson Baumgartner, né? Ele é o dono da Way Models. Ah, tá. E aí ele tem falou um monte de modelo. Bastante sobre isso, sobre essa mudança do mercado, de tudo, né? assim, Quer de dizer, comportamento, de tudo. Elas estão evoluindo, mas ainda não lá no lugar onde a gente gostaria. Não tem as mulheres gordas nem grisalhas. Tem um pouquinho, só que... bastidor, já ouvi de gente de agência, porque hoje eu sou da Mega Model também, agência, mas não faço trabalho, porque paga muito mal ser modelo. Verdade. Eu, como influenciadora, ganho muito mal. Entendi. Então eu não quero fazer esse trabalho, eu fico o dia inteiro e ainda ganha mal? Não quero. Só se for pegar campanha grande, né? Claro. Então, e aí eu vi que uma vez, uma influenciadora plus size, né, foi contratada por uma empresa bem grande, não vou falar o nome aqui, mas essa fast fashion e tal. E na hora que ela chegou pra fotografar todo o esquema montado, um monte de gente e tal, a roupa não servia nela. Aí eles, não, a gente dá um jeitinho e tal, ajusta aqui. Daí ela falou assim, mas vai ter esse tamanho na loja? Ah, não tem. Ela falou assim, então eu não vou fazer mais a campanha. Ela largou todo mundo lá. E eu achei maravilhoso, porque isso é ser um influenciador, isso é ser o orgânico. Sim. Não é ficar fazendo joguinho tigrinho e ganhando uma fortuna. É isso. Né? Então, assim, essa é a consciência que você espera. Por isso que eu falo que eu sou influenciadora também. Né? Mas aí eu tava falando como eu comecei na carreira, modelo.
Então, Pensou em ser advogada. pensei e fiz 1 ano de direito. Foi a pior coisa da minha vida. Porque eu, com aqueles livros, imagina, eu só queria conversar com Fazer as pessoas. acontecer, né? Porque apesar de ser nascida no dia 22 de junho, que teoricamente já é câncer, tá ali na cúspide de gêmeos, né? Então tem uma coisa de gêmeos forte. Eu tenho Comunicação. lua em gêmeos. Ai, eu sou além de câncer, tudo. ascendente escorpião, por isso que eu sou esse furacão. E eu tenho lua em gêmeos. E tudo pra mim, os gêmeos, né, quem não sabe nada de astrologia, ele passa muito, é a comunicação, mas ele passa muito pelas ideias, né? Muito. Então, por O isso que tempo eu tenho essa inteiro. base sólida nas ideias. Então, quando eu saí lá de modelo eu falei assim, ou eu vou pro Japão, ou eu vou para a faculdade. Uhum. E aí eu falei, vou para a faculdade. Não dá. E aí eu não aceitava nenhum trabalho de modelo mais, porque por mais... E aí ligavam, eu queria morrer, porque era dinheiro. E eu falava assim, ai, dinheiro Tô e tal. Mas eu falava, estudando. não. Tanto que quando eu comecei com 19 anos já no jornal, né? Eu Uhum. fazia pro Jornal da Tarde, eu fazia frila pra Vejinha, eu Pro ganhei... JB também, Pro, né? pro Jornal do Jornal do Brasil. Brasil. O Jornal do Brasil foi um pouquinho depois. Eu comecei em 91 lá, porque eu ganhei um concurso chamado Jornalista do Futuro da Revista Imprensa. que legal. Ah. E aí o Carlos Maranhão, você sabe quem é, Aham, né? aham. O jornalista, ele era um dos jurados e me chamou pra ser frila da Vejinha. E eu comecei a fazer coisas pra Vejinha. Aí o Jornal da Tarde eu também fazia lá umas coisas, porque puxa pra cá, puxa A pra gente lá. conhece. E depois, quando eu achei que todo mundo me falava pra eu ir pra Pro fazer vídeo. Pro vídeo. vídeo. Porque eu falo muito, Uhum. você não sai cara do vídeo, você tem que ir pro vídeo. Tá? Aí E fiz. tinha o fator beleza também. Você É, era uma tinha. mulher bonita, tal. Não, tinha a harmonia Claro. pro Óbvio. vídeo. Claro. Era uma época Ainda que... mais naquele tempo. Era uma época que se prezava muito isso. A Então, televisão, mas todo eu- mundo fala TV da época da Alice Maria, era TV, imagina. É. De Valéria Monteiro, Doris Carolina Guise, Ferraz, Carolina Ferraz. exatamente. Então, é aí, quando eu fui pro Rio, eu ganhei também não concurso, mas eu tinha o primeiro, acho que foi o primeiro ou o segundo curso da Alice Maria na produtora, que é uma sim. gigante da TV, hoje já tá aposentada, mas ela que formou Fátima Bernardes, Sim. Cidade Berg, Senhor, meu Glória marido. Maria, a Renata Vasconcelos, todos assim, Todos mas os grandões de os hoje, grandões né? passaram por ela e pelas pessoas que trabalhavam com ela. Claro. E aí eu fui secretária dela. Porque eu ganhei o curso, eu não podia pagar na época. Apesar do Você meu foi dinheiro. secretária na Foi produtora? na produtora. Que Então eu ficava lá o legal. dia inteiro, eu fazia tudo. Eu ia no banco, eu fazia tudo. Eu morava numa pensão de Que freiras. ano isso? 92, 93, Ah. por aí. Eu morava numa pensão de freiras, que podia entrar até meia-noite. O curso era das 8 até umas 11h30. Então eu tinha que correr. voar pra chegar pras freiras e me botarem pra fora. E aí eu morava num quartinho que era só pia e o banheiro era todo coletivo, né? Então Aham. tinha uma pia e a cama, sabe aquelas coisas? Sim, E porque ninguém me incentivou na minha família. Eu não tenho nenhum jornalista na família. sim. Ninguém, nunca fui E incentivada. Dona Miriam queria que você fosse um pouquinho mais Advog- contida, talvez, é, né? porque ela é muito elegante, Muito classuda, exatamente, muito, né? Dona Miriam mãe É, de... é, De Maria. 79 Dona Maria anos, Cândida. então ela já fez vários vídeos Maravilhosa. comigo. É. Sim. O pessoal da TV ama ela, porque ela rende, sabe? Ela Sim, rende no vídeo, sim. ela fala e tudo. Aliás, depois todo mundo vai trabalhar, filha, mãe e tal. Então, assim, quando eu fui pra TV, eu fui fazer esse curso de televisão, Aham. e eu ficava na ilha também, era VHS ainda, Sim. eu ficava na ilha editando, errando e tal, então foi um período Escola. muito legal, foram 6 meses, e aí lá que eu consegui uma vaga de estagiária no Jornal do Brasil. Uhum. E aí não deu pra ficar no Rio, porque eu tinha que transferir a faculdade, não dava pra pagar, e era o 4º ano, eu voltei e virei radiscuta do Jornal do Brasil aqui em São Paulo. Aham. Então ninguém imagina que eu tenho um monte de coisa que eu fiz antes da televisão. É uma experiência longa. E, Maria, você se formou na televisão, né, nesses anos, nessas décadas de 80, 90, em que a gente sabe que rolava um comportamento muito diferente do de hoje, né? Abusivo. Questões como abuso e assédio não eram Não. tratadas como são hoje. E você já comentou recentemente Hum. que você foi demitida de uma emissora por ter denunciado uma situação de assédio. Sim. Você não precisa dizer, obviamente, nome nem da emissora, nem de quem Eu você ia dizer denunciou. tudo aqui. Pode, fica à Sim, Já que você falou vontade. que eu não vou dizer. Mas eu queria saber como é que foi exatamente esse episódio. Como assim. foi exatamente, em É. detalhes? Ai, meu Deus.
Quando eu comecei no jornalismo, eu tentava muito me enfeiar. Sabe aquela coisa de... Sei. Se você olhar depois eu vou te mostrar uma foto de antes e depois, eu com 23, meu cabelo curtinho. Sabe assim, eu tentava não... Se esconder, né? Porque, assim, e ninguém sabia que eu tinha sido modelo. Porque eu tinha a maior vergonha do mundo. Porque imagina... Eu lá, com um monte de jornalista de jornal impresso. Meu sonho era ser jornalista de jornal impresso, sabe? Correspondente, fazer as coisas, guerras, aquelas coisas que a gente tem no começo de carreira. E, de repente, a modelo, né? A bonequinha, ai, bonitinha, ai, vai ler teleprompter. Quantas vezes eu já não ouvi de diretor, você vê, olha, você não foi bem agora no teste de repórter, mas você pode ser apresentadora, hein? Então, a apresentadora... Era aquela coisa tipo a boneca que não fala nada. Não é que nem hoje, que as apresentadoras elas são editoras e tal. Não era ler teleprompter. Então, assim, já me colocaram muito nesse lugar da bonitinha e burra. Muito. Só que eu persisti. E fui e dane-se. Eu já tive chefe, que não foi esse, foi um outro, que me deixou lendo jornal na redação. Eu chegava 10 da manhã, que era das 10 às 6, o horário. E a gente saía pra fazer reportagem, muitas reportagens pelo mundo e tal. Só que no começo ele me contratou, acho que ele queria sair comigo mesmo. Então ele me contratou, foi legal e tudo, até que ele deu o bote e aí não me falou nada diretamente, mas começou a querer coisas, né? Sair pra jantar e não sei o que, e eu sempre na minha. Eu fiquei lendo jornal das 10 às 6 da tarde durante 3 meses. Uma represália, porque você não queria sair. Uma represália, porque eu não queria sair. Ele tinha um amigo, que era mais velho também, da antiga, e eles ficavam, eu lembro que eles ficavam batendo papo, e foi neste momento que eles me chamavam pra eu embelezar a sala, na sala de reunião. Tipo, fica aqui, mas não fala nada. Troféuzinho eu tenho vídeo contando isso. Fica aqui, mas não fala nada. Como se fosse um vaso. Claro. E eu ficava, e a maior parte das mulheres ficou. Por quê? Porque se a gente tá aqui hoje, é porque a gente ouviu, a gente foi rebaixada, a gente... milhões de coisas. Se provar o seu valor. Exatamente. Perseverou. Hoje, eu falo o que eu quiser. Por que eu não falo o nome? Por que eu não falo emissora ainda? Desse, de outro, de outro? Porque agora... assim, não vai fazer... ninguém vai sofrer nada. Compliance não funciona. Me desculpa, mas não funciona. Definitivamente não. Não funciona. Não adianta, sei lá. Porque daí a pessoa lá do compliance, e infelizmente às vezes é uma mulher que vai lá e fala pra pessoa que tá sendo acusada, olha, tá acontecendo isso. Como a gente vai lidar aqui na empresa? Sim. E aí um te leva pra almoçar, aí faz um carinho, te leva num programa de entrevista da casa e tal... E área. E depois de um tempo, seu contrato acaba. E área. E vão te deixando fora. E o pior, eu vi muito isso com um colega, recentemente. Na sala de reunião, as pessoas fingem que você não existe. Você pode ficar falando ali, tá bom, porque assim, você já foi descartado. Total. Então... essa opinião meio que não importa. E todo mundo segue o jogo, por quê? Porque todo mundo tem que manter o trabalho. Isso. Eu também, como que eu vou jogar isso? Mas mais incrível, o mais angustiante dessa história é porque, assim, não é que você não tenha oferecido nada às emissoras e às empresas onde você trabalhou. Você sempre ofereceu muito. Você sempre estava à disposição, você estava viajando, você estava produzindo, você estava fazendo. Até onde você teria que se provar? Porque assim, hoje em dia as pessoas te veem na rua, as pessoas sabem quem é a Maria Cândida. Então, mas naquela época, eu acho que no jornalismo até menos, mas no meio artístico, você tinha que ir pra cama com o diretor. O famoso teste do sofá, né? E tinha que ir. No jornalismo não era muito assim. Não era o teste do sofá. Não era o teste do sofá, mas talvez o teste das ideias num jantar. Né? Eu tive isso em Santos. Quando eu comecei, um chefe foi super legal e tal, mas de repente, vamos jantar, porque você precisa morar aqui, porque você precisa ver as coisas da cidade, e eu vou te... E foi um dia jantar. Mas só que daí, um dia que eu fui jantar, eu já vi segundas intenções. E aí, quando... eu já tive fita, chefes meus que pegavam fita minha e falavam, isso aqui, tudo bem, eu tava no começo de carreira, mas não precisava fazer aquele show. Pegava fita minha, andava pela redação inteira e falava, isto aqui, pode falar? Por favor. Isso aqui tá uma merda. Pum, jogava no chão. Corta a passagem. A passagem quando a gente aparece, quem não sabe, né? Corta a passagem e faz uma nota coberta, que é o locutor tô falando. Pra tirar o seu vocês sabem, mas da tela, exatamente. Né? E aí eles iam te manipulando e até você não aguentar mais. Ou você dava pra eles,
aí provavelmente ia mandado embora depois de um tempo, ou você resistia e chorava no banheiro até ter um ataque cardíaco lá. Você entendeu? Foi muito difícil. E aí a gente tem a pergunta do nosso assinante Rivo de Ouro, Márcio Monteiro. Mas deixa eu falar aqui, por foi favor. outro. O caso que eu perguntei era outro. Que eu não vou receber, porque se eu contar a história... Vão saber. E aí um dia eu vou contar essa história. Eu não quero contar agora essa história, porque realmente não vai ter efeito nenhum. Mas, porque eu tentei ver as mulheres que passaram por isso também, lá, no lugar que eu trabalhava. Eu tentei ver, porque várias passaram. Passaram coisas bem cruéis. Claro. De mandar embora, de colocar de madrugada, de colocar, sair do jornal principal e fazer boletim da tarde. Várias mulheres, mas ninguém quer falar. Sim. Porque nessa hora a gente tem medo também. Claro. Porque só tem um mercado assim. É isso. Né? Muita gente tem medo. Muita gente tem medo. Mas vamos para a pergunta. Não, temos a pergunta. Você, que é membro do Rivo News, Rivo de Prata, Rivo de Ouro. Se você for Rivo de Ouro, você tem o direito de mandar uma pergunta e participar do Rivo Talks aqui pra gente, porque a gente pede pros nossos membros especiais Rivo de Ouro para participarem. Custa só meio vidrinho de azeite por mês, gente. Meio vidrinho? 1/3 de vidro de azeite. Tá caro, é verdade. Quanto tá barato. A mais cara é R$19,90. Nossa, baratíssimo. E o nível que vocês entregam aqui é Que outra coisa. Não, é verdade, é outra coisa. Obrigada. É porque os nossos convidados são sempre maravilhosos. Sempre muito maravilhosos. Mas eu não tô falando de mim, não. É que todos. Márcio Monteiro te mandou a seguinte pergunta. Olá, Maria Cândida, Cecília, Gabriel, tudo bem? Maria Cândida, com a vivência que você tem hoje, você lidaria de modo diferente com os vários assédios que você sofreu? Obrigado, gente, pela oportunidade. Ai, meu Deus. Eu acho que Márcio, eu acabei de responder isso. Ainda eu acho que não funciona. O compliance não funciona. Tem pessoas muito poderosas que fizeram isso a vida inteira, que talvez agora uns de 10 anos pra cá, deram uma amenizada, mas não adianta. O assédio continua. Não desta forma que era. Ostensiva. Ostensiva, mas continua. E assédio moral e tudo isso. E a gente tem, nas TVs, são homens brancos, hétero. Desculpa, homens, mas é isso aí, né? Claro. Homens brancos, hétero, mandando. E aí coloca uma mulher lá pra participar do comitê, não sei o quê, mas a mulher não pode fazer nada. Sim. As pessoas se sentem oprimidas, as mulheres se sentem oprimidas. Não concorda, não é nem opressão. Às vezes a mulher mesma acha que não tem nada. Eu cheguei aqui, pronto. Se ela tá reclamando, eu já vi muito essa postura de mulheres ali. Não, ela que é muito frágil. Tem frágil. É porque não fizeram coisas, ela. né? Porque assim, no fundo, não é o abuso, é o abuso moral também, mas não é. É usar a autoridade como meio. Você tem que separar a pessoa física da pessoa jurídica. Claro. É usar o seu crachá, o seu cargo para tirar as pessoas do trabalho delas. Sim. Se você não consegue alguma coisa, o problema é seu e o problema é de vocês. Se você... Enfim, então não funciona. Ainda não tenho postura diferente. Talvez eu conte isso num livro mais pra frente, lá quando eu for mais velha. Essa mulher gosta de lançar livro. Aliás, tivemos o primeiro livro lá atrás, o seu primeiro livro, Mulheres que Brilham, né? Que é um compilado de histórias dessa viagem que você fez. 144 entrevistas, mulheres, né? De mulheres do mundo inteiro. E agora, o Geração Ageless. Lobas, Guia para a Maturidade com Excelência. Por quê? Maria Cândida, nas muitas variações dela, falou, vou para a internet agora para falar sobre isso aqui. Isso. No fundo, Também. No fundo, eu vou para a internet porque a internet... É o presente. É o presente. Exatamente. Não é o futuro, é o presente. Eu sou uma comunicadora, é a forma que a comunicação tá hoje. E não tô falando da TV vai acabar. Não vai acabar. Mas cada vez os espaços são mais restritos. Eu não posso falar do jeito que eu falo na internet, na televisão. Eu não posso desenvolver assuntos. Eu não posso ser autoral. E eu chego aos 53 anos com um monte de experiência nas costas. Não vai falar pra mim pra eu não ser autoral. E aí querem te prender, né? O que foi legal nessa última passagem que eu tive na TV Globo, que eu consegui desenvolver alguns projetos. Então, quando eu entrei, que depois eu conto essa história. Você sabe a história que eu perdi tudo? Sim.
Perdi Sim, tudo. 2014, né? Apartamento, carro, 2014, tudo. não foi? Exatamente. E aí eu fui pegando o celular, fui pegando pau de selfie, vendo que e fui me encontrando. A TV Aparecida, que eu fiquei de 2017, 2018, pagou minhas dívidas. Não a TV, né? Eu paguei com o meu com o seu salário. Eu tenho uma curiosidade rápida, um parênteses. Você morou em Aparecida? Sim, de segunda a quarta-feira. Caramba. Eu ia às 5. Não, eles passavam 6 da manhã pra me pegar. Eu geralmente ia dormindo. Já de mala chegava no estúdio, 8h15, 8h20. Já maquiava, o programa era ao vivo 10 da manhã, das 10 a meio-dia. Tá. Eu ia de mala pro hotel, comia, trocava de roupa, não sei o que e tal. 2 horas já era o programa de quinta-feira, das 2 às 5. Certo. Eu gravava quinta-feira. Aham. E aí, terminava umas 5h30, eu Na dormia. terça, mesma coisa. Aí, terça-feira, ao 2 vivo, programas. e o programa de sexta. Quarta-feira, o programa ao vivo, eu saía de lá Voltava 1h30 pra da casa. tarde e voltava pra... Mas a minha filha ainda era pequena, Sim. né? Não foi tão simples assim. Claro. Morar num lugar totalmente distante, mas foi onde eu consegui me reinventar. Uhum. Foi onde, depois de assim, um processo bem complicado de perdas financeiras, realmente eu perdi tudo. O que aconteceu, Maria? Eu adoro que ele é tão delicado. O que aconteceu? Não, pô, eu falo tudo, não tem problema. Deixa eu pegar esse livro aqui Por e aí a favor. gente vai começar, porque é aqui que começa o livro, olha. Lobas, pra vocês. Era maio de 2009. Eu tava no meu camarim, na TV Record, e sem motivo aparente, simplesmente caí. Desmoronei. Era minha primeira crise de pânico. Eu estava com 38 anos, tinha uma filha de 4 e um casamento que, embora fosse bom, caminhava para o fim. Como a maioria das mulheres da minha geração, eu deixei o autocuidado de lado até meu corpo gritar. Foram 10 anos de suposto fracasso, que eu tive depois de tudo isso, para a sociedade, mas foi ali que eu renasci. Quando, depois que eu tava 3 anos e meio, 4 anos na Record, já com um programa que eu já tava cansada, e milhões de coisas acontecendo, eu não viajava mais, e eu precisava, com uma filha pequena, que eu sou filha única, de repente a maternidade, tive depressão pós-parto, não foi simples pra mim a maternidade, Sim. foi assim, eu não sabia nem pegar, eu tinha medo, eu fiz todos os cursos possíveis e imaginários, com boneca, chegou na hora que vem Não, é diferente. eu não tinha leite, eu não tinha nada, foi assim, e eu só pensava em trabalhar, em fazer minhas coisas, eu me sentia aprisionada, foi bem complicado. Uhum. Então, assim, foram uns 4, 5 anos que eu fiquei, não, tá tudo bem, e não estava tudo bem. Não estava tudo bem. É difícil Até pra que, gente admitir. e entrando ao vivo todo dia, e numa pilha, porque as pessoas... Aham. Eu sou pilha mesmo, né? Mas Imagina, não, tranquilíssima. então, e eu entrando ao vivo, nunca faltei, nunca nada. Só que um dia o meu corpo gritou, Sim. que é o que eu descrevo aqui. Pede E aí arrego. eu caí e eu falei, eu tô morrendo. Eu fui arrastando até o telefone, que era telefone de fio. Digitei lá, Você nem tava sei em como. casa? Não, eu tava Não, no meu tava no camarim, da Record. Naquela época a gente tinha camarim Sim, e tal, sim, eu tinha um sim, programa à sim. tarde, era um programa de 2 horas. Era o 3 melhor da horas, tarde, da né? tarde. Então eu fui, fiz assim mesmo, eu falei, estou morrendo. Aí veio o diretor, veio a diretora, veio todo mundo, Bianca Codino, e eu tive a sensação de pânico que eu nunca tive na minha vida. Nunca, nunca, nunca. Eu só tinha tido a depressão pós-parto Certo. e não tinha Que tido sintoma nenhuma de- depressão. E não sabia, Pelo menos né, não como que era. diagnosticada. É. No nível de depressão que eu tive depois, que é não conseguindo sair da cama, Sim. às vezes eu fazia entrevista, assim, eu saía, eu tava tonta, as pessoas viam que eu não era a mesma pessoa, mas nesse nível, não tive. Certo. Tive alguns Nossa. gatilhos, obviamente, Sim. mas eu fui empurrando pra debaixo do tapete. Aí, quando eu tive isso daqui, parou o programa, parou tudo, e eu saí. Até terminou o programa da tarde, logo depois que eu tive essa. Mas as Aham. pessoas, ninguém falava em saúde mental. Claro. As Não. pessoas ficavam lá ficaram na TV, ainda mais na Record. Ficaram comigo, o que abaixou aqui nessa Sim. mulher Isso. e tal. Vergonha. Meu ex-marido. Exatamente. Um eixo Ainda mais na Record é muito É. bom. Ainda mais na Record, Claro. porque Claro, tem uma encosto. aquelas. pombagira no Tá com camarim. Então, mas realmente me falaram depois que ficaram com medo, que me Aham. viram de uma outra forma e tal. E meu ex-marido me pegou, me Surreal. levou direto para psiquiatra.
E a psiquiatra detectou a crise de pânico e eu comecei a ser tratada com antidepressivo e tudo isso. Depois de uns 3 meses eu já melhorei e aí eu fui fazer o Projeto das Mulheres. Certo. Que aí eu tava fazendo uma coisa minha, autoral, que eu queria, eu inventei esse projeto, que é o 12 Mulheres, que eu fui pra África do Sul, Filipinas, Tailândia, Vietnã, Finlândia, Holanda, França, entrevistando 12 mulheres em cada país. Peru, México, 4 meses, sem parar. Quando eu voltei, eu falei, chega de televisão, não dá, não vou ficar lendo teleprompter. Já... E se bem que eu fazia mais do que ler teleprompter. Sim. Mas, A gente sempre entrega mais, tem um pouco de delivery. Principalmente quando gosta. Não, mas eles me deram muita oportunidade na Record também, porque vinham esse jeito expansivo, então me deram um programa de entretenimento. Até então eu lia coisas de entretenimento e tal, mas eu não fazia. Eu tive plateia, foi a primeira vez que eu tive plateia no Jogo do Namoro, que era um jogo que tinha uma muralha. Eu até falei pro diretor, como que eu faço? Eu nunca não sei, como eu falo pra plateia? Oi, plateia. E aí, cheguei. Como que as pessoas fazem, né? Sim. Ele, faz assim, ó, chega e fala, oi, tudo bem e tal, e finge que você tá lá há muito tempo. E realmente eu cheguei, oi, pessoal, e tal, como se todo mundo já me conhecesse e tudo, e foi bem. E eu fui gostando do negócio. Aí desci uma escada. Aí eu falava que eu gosto de falar. Eu gosto. Então, não é da minha época assistiu do Pica-Pau Amarelo. Mas eu comecei a gostar de tudo aquilo. Mas eu tive que dar um fim naquilo lá porque algumas coisas não estavam bem em mim. E quando eu fui pras mulheres, aí foi meu grande aprendizado. Porque eu voltei, eu falei, eu só entrevistei mulher muito sensacional, não eram famosas, eram mulheres que estavam revolucionando, reinventando e tal no mundo inteiro. Não tinha internet, eu não sabia dessas histórias ainda, e ninguém tinha acesso a essas histórias. Eu falei, o que eu tô fazendo aqui na televisão? Eu tô parada, porque eu tenho muito essa sensação, por isso que eu mudo muito. Sim. Quando eu vejo que eu tô meio parada, sabe? Eu falo, meu Deus, começa a me dar uma angústia. Eu falo, não, eu preciso fazer outra coisa. Tá sempre se reinventando, né? E tal. E aí eu fui fazer e larguei TV e tudo, fui pra um escritório. Imagina, vi um monte de gente na televisão. Eu me separei. Eu saí da televisão, pedi demissão. E aí eu tive uma fatalidade que não deveria acontecer. Hoje eu falo com muita tranquilidade que meu pai morreu num acidente super trágico. Foi. Super trágico. Caiu de um prédio, assim, ele tava fazendo uma inspeção, engenheiro, num prédio que tinha um vão, assim, no meio. Ele tropeçou, ele foi no 3º andar, tropeçou, morreu na hora. Isso foi devastador. E aí começou a minha depressão, entendeu? Até aí, mesmo sem o afeto da família, mesmo sem aquele grupo de pessoas, porque eu aluguei um escritório e comecei a escrever o livro, o meu primeiro livro. Então assim, eu não via ninguém. Sozinha. Mas na hora que meu pai morreu, aí eu... Era o gatilho final. Então eu tive a depressão e eu tava tentando vender um projeto de mulheres brasileiras, o mesmo projeto que eu fiz fora do Brasil, no Brasil. Foi aprovado em lei e tudo, assim, mas não era assim. Até a pessoa responder o e-mail, até falar não. A burocracia. Então, assim, eu passei 3 anos assim. E meu dinheiro acabou. Então, eu tinha dinheiro de... Conheço. 20 anos de profissão que eu consegui. Como jornalista, eu não ganhei, era meu salarinho e pronto. Mas como apresentadora... Claro! Tudo que você fala, a gente sabe. Mas como apresentadora, quando eu tive esse programa, aí eu ganhei dinheiro. Veio a grana. Por isso que eu ficava, meu Deus, eu tô ganhando tão bem, mas eu tô me sentindo tão mal. Eu não posso fazer isso, eu não posso, Você se culpa pelo que você tá sentindo. Então não né? mas vai explicar isso pra cabeça. Exatamente. E aí, já tô terminando a história. Não, imagina! Isso aqui é conversa. Aí que eu fui... Peraí, onde eu tava mesmo? Você tava na depressão, você escrevendo livro, você queria fazer o projeto das mulheres. Aí depois de 3 anos, eu não consegui ninguém pra patrocinar esse projeto. Falei, vou voltar pra televisão, óbvio. Vou voltar pra televisão. Eu achava... Falei assim, e aí foi muito bom. Porque assim, eu lembro que quando eu tava no SBT, me falavam a queridinha do Silvio Santos, as manchetes, né? Ai, não sei o quê. Então, eu sempre... então, eu sempre saí das TVs super bem, tudo de boa. Então, assim, seria muito fácil. Eu não tinha trabalho na Band ainda, na Cultura também não trabalhei, e na Rede TV eu fiz uns negócios com a Mauri Júnior, mas não trabalhei na Rede TV. Falei, beleza, é agora, vou voltar, vou fazer o arroz com feijão. Ninguém. Eu tava já com uns 43,
né? E você já é vista como aquela que está envelhecendo e com 50 não vai render. Como a mulher que está que está na idade para engravidar é vista que, ela vai engravidar agora, ela não vai render. E pro vídeo ela vai ficar velha, ela vai ficar feia e aí ela vai parar a produtividade. Então, não. Então, assim, até eu pedi pra um amigo meu, que era chefe lá de uma empresa grande, eu falei assim, fala com fulano, acho que era do SBT. Daí ele falou assim, se ela é tão boa, por que você não pegou pra você? Ué, então, assim, esse feedback, que essa pessoa que eu não dava pra eu entrar num outro lugar, e ele foi e tentou falar, e era Marcelo não sei o quê, ele falou pra ele, se ela é tão boa, por que você não pega pra você? Então assim, gente, eu já passei muita coisa, eu sou muito persistente. Muitas e boas. Muito persistente, porque assim, com metade todo mundo ia voltar. E aí, eu tava assim, só pra você ter uma ideia, a minha mãe e minha tia faziam supermercado pra mim e deixavam as compras no meu apartamento e ir embora, assim, pra eu não me sentir ofendida, sabe? Então foi um período bem difícil da minha vida que eu pedi dinheiro pra banco, me endividei e isso, aquilo. E nenhuma TV me queria. Nenhuma. E eu falo isso de boca cheia, sabe por quê? Porque depois eu voltei pra Globo, e hoje eu tô bem na rede social, e hoje eu faço palestra, entendeu? Assim, eu falo isso de boca cheia porque não queriam. Existe vida fora da TV, e não né? é só existe vida fora da TV. Ainda é visto assim. Tá velha... Sim, tá, né? E não é só na TV. Ou fala a TV... demais, fala demais essa daí. Fala demais, a gente tem que tomar conta dela. Teve uma que foi demitida por falar demais até, que eu conheço. E assim, o pior é que ela nem falou e não nada falou, demais. ouviram nem demais. Falou, nem que falou interpretaram demais, Foi. talvez. Então, porque ela mas é disse isso. demais. Eu também já fui demitida, foi a única vez que eu fui demitida. Por Foi falar aquele demais. caso lá. Aquele ali. Aquele caso lá, não, no fundo, um dia contar essa história. Fez uma denúncia que não foi bem recebida, né? Então, e aí perdi tudo, até que depois, em 2016... fui fazer um reality show. Você sabe disso? Não. Você fez um reality show de... O Aprendiz, Celebridades. Celebridades. O Aprendiz Celebridades, ela fez. Foi a coisa mais vergonhosa da minha... Não vejam. Eu chorando. Tá, agora ela atiçou todo mundo pra ver. Vejam! Chorando na sala com o Roberto Justo. Por que eu falei? Já que não me querem na TV, eu vou fazer o Aprendiz, que é um reality legal. Né? Pensei que era um de negócio, e eu soltei uma veia de negócios forte. Negócio, vou arrebentar e vou voltar pra Record. Só que não foi nada disso. O Aprendiz Celebridades é gincana da escola da 5ª série. Sabe aquela coisa de você indo com a colher, com o ovo em cima, no saco? Completamente diferente do que você imaginava. Não, tinha quase isso. Tá. Tinha quase Similares. isso. Aquelas coisas de bola, de... Sabe assim, era coisa de... Era coisa de gincana mesmo, entendeu? Então eles... Enfim... E foi gente legal, foi a Ana Moser que ganhou, foi o Amon, fui eu, tinha umas atrizes. E ainda Mônica... teve nesse meio do caminho que você fez o Imãe? Ai Mãe, que eu fiz depois. Foi um programa, era ela, Solange Frazão, Vanessa Jackson, falando Mônica de mãe. Carvalho. Entrou no YouTube, mas na época que o YouTube era bom, mas acho que talvez a gente tivesse uma cabeça muito de televisão. Ainda. Assim, no fundo a gente tava fazendo isso aqui, viciado, só que né? num modelo de televisão. E aí não rolou das pessoas verem. E vamos combinar que nesse sentido você era bem de vanguarda, né? Porque olha só, você dirigiu o Tesla em 2017, quando ninguém falava de Tesla 2014. direito ainda. Não, acho que era 2017 ou 2018, eu acho. Foi, peraí, eu tenho a data. Eu tenho a data, peraí, eu vou ver aqui, porque para não errar, ó, a senhora dirigiu o Tesla, foi 2017. Em 2018 você já usava Saxenda. Quando ninguém nem falava em Ozempic. É verdade, quando eu consegui emagrecer, foi com né? Saxenda, exatamente, então, o primórdio do Ozempic. E você estava inventando um programa de YouTube quando ninguém fazia programa de YouTube isso, também, as pessoas da minha galera. Não, todo mundo já fazia programa de YouTube. É eu que não deveria ter fazendo. É que eu fazia com a cabeça analógica da televisão. Da televisão, é isso, exatamente. E aí não funciona, né? Aí não rolou, exatamente. Então assim, isso tudo foi... Nesse reality show... até o Roberto Justus, ele falou... Eu era a favorita. Porque assim, eu já conhecia, mas só que olha o que eu vou fazer. Teve
a coletiva de imprensa para apresentar os participantes. Aí eu, com a cabeça de jornalista, falei, e tinha que fazer uma pergunta para os Justus. Falei, vou fazer uma pergunta Matadora. boa, tipo jornalista e tal. Qual foi minha pergunta? Roberto Justus, a gente vai começar o reality show. Vi semana passada que você apareceu na Caras com uma relação de ir na sua casa com a Beth Zafir. Isso vai impactar... Quanto que impacta nós, a gente... Ele ficou assim, ó. A Beth levantou e começou a falar, isso aí não tem nada a ver no meio. E aí saiu aquele site de fofoca. Graças a Deus a fofoca não era tão fofoca naquela época, era menos. Mas sabe, saiu eu e a Beth, assim, eu não fiquei batendo boca com ela, mas eu não pensei que ela... Beth Zafir. Assim, a tela dividida. A Beth assim e eu assim. Foi horrível. Outra coisa, me mandaram pro Hoje em Dia, nesse dia mesmo, todos os participantes no Hoje em Dia, tal. Aí a primeira coisa, falaram da Vanessa Popozuda, não sei, do bumbum da Vanessa Popozuda e não sei o que e tal. Eu assim... Aí eu falei, gente, jura que vocês estão falando isso? Do bumbum da Vanessa Popozuda? Não acredito. Não sei se era a Vanessa Popozuda ou outra. Eu falei, gente, pelo amor de Deus. Vanessa não, Valesca. Eu tô aqui, Valesca. onde é que Valesca foi? Popozuda. Então, nada, não, sem demérito. Tá? Claro, mas eu falei, gente, jura que a gente tá aqui falando disso aqui? Então, já fui uma bola fora nesse dia. Aí depois fui apresentada, foi o quebra-pau. Aí não deu certo. Não, porque eu fui mandada embora depois de 21 dias. E eu acho que eu sou... Mas não era negócio. Não era. Sim, era outra coisa. Era outra coisa. Sim. E eu não tenho habilidade... Sabe essas habilidades Mas pelo menos ganhava um cascalhinho pra fazer o programa? 80 mil. Naquela época, então. Eu que já tava na dívida, foi 2014. Foi um baita de um respiro. E aí me chamaram pra fazer numa TV... Isso aqui que era... Isso aí você nem sabe. A TV... Esqueci, era tudo um programa feminino. Me chamaram, eu fiquei de agosto, eu fiquei 1 ano e meio nesse programa da Rede Família, que era uma rede... eu vi. Eu olhei, eu falei, gente, até na Rede Família ela passou. Eu não tenho problema, eu posso dar 0,001 de audiência, eu posso dar 40 de audiência, não tem problema. Eu falo pra todo mundo. Eu ganhava 8 mil na época, o que muitos jornalistas hoje ganha. Não, hoje não ganha. Não ganha. Tá difícil. Nossa, eu senti um jogral tá aqui, ruim. hein? Senti forte, então. Depois a gente conta. Isso, no off. E aí, eu fiquei 1 ano e meio nesse programa e aprendi a fazer programa feminino. E aí que surgiu... Então, eu consegui... A TV Aparecida. A TV Aparecida. Que daí eu ganhava bem, já ganhava 25. Na TV Aparecida. Bom. 25 mais merchandising. Tudo bem? Eu fazia 10 merchandisings por dia, mas era aqueles... Com a mocinha do lado, os caras do lado, Top tipo, a água term. filtrada. Eu já fiz de tudo, minha amiga. Água bem agora. Aparecida. Você faz análise, Maria? Desde 15 anos de idade. Tá, porque isso explica muito essa capacidade de conseguir rir de si mesma, né? E O tempo inteiro. dos grandes Mas... fracassos, bem entre aspas. Não, mas é super fracasso mesmo. Você pega um jornalista e tal, porque assim, eu convivi com jornalistas top, como diria minha filha. Top, entendeu? Sim. Então, assim, isso é um demérito, é uma desqualificação, isso é chegar no fundo do poço. Mas eu gosto das histórias. Mas quantos seriam capazes de se reinventar se estivessem na sua posição? Nem é uma competição isso aí, Sim. entendeu? Não, mas o ponto é esse, não é pela competição, mas é porque você nunca se deixou abater. É mais fácil Quer dizer, rir do que a dar não a ser volta quando por você teve cima, depressão. né? Eu vou te falar, o assédio, essas coisas de assédio e te tirar do lugar onde você tá, os abusos de autoridade, usar o seu cargo pra te tirar, foi muito pior pra mim do que eu ir pra TV Aparecida, pra Rede Família. Claro. Eu aprendi celebridade, pelo menos eu conheci umas pessoas legais. Sim, Foi horrível. sim. 21 dias, só que não tinha que dividir banheiro, nada disso, né? Pelo menos. Terminava a gravação, voltava pra casa. Mas, se vocês virem na internet, no último dia, quando me mandou embora, eu Já assim, tava... chorando, porque assim, você fica... Eu chorando lá, gente. Já tinha entrevistado um monte de gente, o mundo inteiro, pelo amor de Deus, chorando lá, porque fui mandada embora. Mas é que não era chorando por ser mandado embora. Era do tipo... Tá, não era tudo que eu esperava, né? Tem um fator de decepção, eu tava talvez. com muita depressão também. Eu tomava muito remédio pra depressão naquela época. Tava difícil. Tava se Tava no reerguendo. processo. Então. Olha só, Maria, você mencionou seu pai aí,
que foi o pai com que você conheceu aos 6 anos de Sim, idade, sim. né? Seu pai biológico, Biológico. Argemiro, saiu de casa logo que você era pequenininha, Sim. né? Separou da sua mãe. E sua mãe teve um casamento lindo de 32 anos com o Milton, Isso. né? isso. Esse cara que foi uma baita de uma referência pra você e um casamento muito duradouro Sim. com a sua mãe. E aí, até pouco tempo, você dizia, não quero casar. De novo. Vai ser Dizia. casamento nos meus moldes. Eis que, de repentemente, é pedido em noivado e conta isso pra todo mundo no Dia dos Namorados. Mas você ainda dá as regras do jogo, né? Tem um marketing aí, porque, claro, veio o Dia dos Namorados, eu falei assim, óbvio, Vou tem que ser aproveitar. aí, tem que ser aí. Mas é o seguinte, por que eu falei não caso nunca mais? Eu fui casada, é um casamento muito feliz, de 10 anos. Até quando eu Pai da separei, Lara. quando eu separei, eu vou te falar que eu comecei em balada, ficar bem louca, beber e tudo e tal. Curtir E aí não juventude. tinha emprego fixo Aham. também, curti. 40 e poucos anos, eu tava... Mas gente que não tinha nada a ver, sabe? Eu pirei o Deu cabeção. uma- Tá. Piradinha. E dei uma pirada. Então, o casamento, no fundo, com o meu primeiro marido, que é o Oscar, meu ex-marido, ele foi muito bom pra mim. Eu viajava muito, ele me incentivava muito e tal. O lance aconteceu lá quando chegou um filho e, de Aham. repente, coisas que eu A não vida vai- soube É lidar. isso. Nem Foi a se terapia. sobrepondo. Exatamente. E aí, eu não acredito nesse formato. Eu tive muitas decepções esses 10 anos com os caras lixo. Mas eu também estava num período lixo também, Sim. eu acho, né? Eu tava... Aberta a receber lixo, né? Exatamente. E aí, sabe, coisas ruins e decepções. Vocês souberam, né? Eu não falo sobre isso. E me pediram em namoro. Ao vivo. É. A gente já... Eu fiquei apavorada, foi bem, bem complicado tudo isso. A gente já tava meio namorando, mas fiquei... e depois... E tanto o começo quanto o fim foram públicos, né? Então, e aí eu entrei na internet e ficava, ai, meu amorzinho, tanto que ninguém sabe nada da minha vida. Aham. Nada. Não tem foto, não tem nada. E aí, assim, vendo o padrão dos homens e realmente não... Eu não acreditava mais no amor. Eu tenho uma amiga que, a Carol, ela tem um canal Amores Possíveis. E eu falo, você acredita? Sim. Você acredita mesmo? É lindo o canal. Aham. dela. Você acredita mesmo no amor? Ela, acredito. Eu falo, eu não acredito. Realmente eu não acreditava. E de repente... Esse amor adolescente. Esse amor adolescente. Só que assim, eu não conhecia ele. Ele me via no colégio quando eu tinha 13, Dante. 14 anos, no Dante. E ele nunca foi falar comigo. Então assim, eu não tive nem possibilidade de falar não. Aham. Foi uma coisa que eu nunca... Nem sabia. E aí ele fala que ele me acompanhou durante 40 anos, teve a vida dele e tal, e que um momento que ele viu um vídeo meu que era um repost, eu tomando um vinho num sábado à noite, porque eu repercuto muito essas dores da mulher, porque eu Aham. também sinto essa dor. Sim. Né? E tava tomando um vinho, ele falou assim, não, você toma sozinha, abre seu vinho, não sei o que e tal. Ele falou que ele viu, e aí aquele Gostou. post falou, eu vou... Agora chegou o meu agora, momento. chegou a hora de você tomar um vinho comigo. E aí ele mandou mensagem, daí eu falei, será que é fake, isso e aquilo? E aí foi. Não foi a paixão, Aham. não foi de repente, mas Foi a construindo. gente estamos construindo. Então, o noivado é pra falar, nós temos um relacionamento sério. Mas no fundo, não sei quando eu vou casar. Tá. Né? Deixa a vida levar. E... quando eu casar, já falei, ele sabe, ele também. Agora ele falou, agora eu que não quero. São casas separadas. Eu não acredito mais na rotina. Pode ser que eu mude de ideia. Sim. E não tem nenhum problema mudar de ideia. Mas eu acho que a rotina destrói. O meu avô era escritor, ele dizia que os casamentos eles começam a terminar a partir do bafinho de segunda de manhã. Enquanto você só, né, vai no fim de semana, se encontra eventualmente e tal, mas aí quando começa o bafinho de segunda... Não, olha só, é o que eu falo. O casamento em si, se você olhar, ele é uma instituição feita para dar errado. São duas pessoas criadas de formas inteiramente diferentes, Famílias que têm diferentes. que criar uma terceira unidade e, por vezes, educar uma terceira unidade. Então, assim, é muito difícil. Ele, teoricamente, é feito para dar errado. Mas eu perguntei de Milton e sua mãe justamente porque deu super certo. Depois ela tem um casamento que não deu certo. Exatamente. E aí veio uma pessoa que fez a família Isso. acontecer de novo, fez ela se estruturar. E aí você, depois de um tempo, já mais pra frente, já com 34 anos, você teve a Lara. Sim. Agora, só um adendo nesse... O meu pai
admiro, e meu pai, Milton, eles sempre se falaram. Sim. Eu achava muito legal isso, Nossa. porque Maduro. o meu pai Milton falava assim, Maria Cândida, é o seu pai. Eu falava, tá bom, pai. Entendeu? Então, assim, quando meu pai Milton morreu, meu primeiro pai, que ele morreu quase 95 anos, porque meu primeiro pai era bem mais velho, né? E ele morreu de velho, mas ele foi longevo mesmo. E aí ele foi na missa de 7º dia. Então, assim... Então, você teve uma constituição, uma ideia de totalmente família... moderna. É a família atual. Exatamente. É isso, de hoje. Moderna, tal, e aí você vem e nasce... Você não teve um filho, você teve uma filha. Sim. E aí é como se fosse a oportunidade de você ensinar e construir um outro ser humaninho com base naquilo que você queria pra você. Eu queria saber se isso aconteceu. Sim, aconteceu porque a Lara, ela é muito fluida. Ela sempre entendeu que ela tem 2 casas, o meu ex-marido é muito presente como pai. Agora ela tem 18 anos, né? Sim. Eu falo, tem 18 anos, agora é com você. Mas sempre ele foi um cara que quis a guarda compartilhada mesmo, que ela ia metade da... E o que eu achava ótimo, no fundo, porque eu não tive esse estresse tão grande que a mãe solo tem, né? Às vezes é a guarda compartilhada, mas o pai nem pega e tal. Mas a Lara teve tudo isso, e ela sempre entendeu isso das 2 casas, das 2 famílias, E o meu ex-marido, ele casou, teve uma filha, que é irmã da Lara, que tem 9 anos, que vai na minha casa e quer dormir comigo. Eu Tia Maria, porque eu faço tudo. Eu deixo ela ver coisas que eles não deixam e tal. Entendeu, gente? Aqui é pra mimar. Então, e eu adoro sair com ela e tudo. Eu considero como se fosse minha filha. Assim. E a ex-mulher dele, assim, vai no Natal com a filha na minha casa, porque ela é da família, foi no aniversário agora do meu noivo, com o namorado dela, porque ela separou do meu ex-marido. E a outra agora, que é noiva dele agora, ela é ótima também, todas me seguem, todas falam comigo, e eu me dou bem com todo mundo. Não tenho nenhum problema. E também com o meu ex-marido dou bem. Às vezes eu acho ele... Quero matar ele, porque senão não seria ex-marido, afinal de contas. Eu falo, mas é o baita pai. Exatamente. Então, assim, acho que a Lara, ela bebe dessa fonte um pouco da diversidade, sabe? De que tá tudo bem e tá tudo certo. Minha mãe é uma mulher livre. Eu acho que às vezes, eu tenho trabalhado isso na terapia, porque ela agora, ela tá fazendo nutrição, ela tá no 2º ano, e a Lara é uma criança que sempre foi comigo, sabe? Ela foi em programa, isso e aquilo. Ela ficava sempre nos bastidores, tem as fotos. Assim, Lara comendo enquanto a mãe trabalha. Lara brincando enquanto a mãe trabalha. E de repente, ela não quer ser isso, né? E eu nunca empurrei ela pra ser isso. Mas as pessoas ficam, que é sua mãe. Ser filho de pessoa pública é bem complicado. Sim. Sabe? Pode ser difícil. Pode ser difícil. Aqui eu tô pegando todas as dores aqui. Não, olha só. A Duda, por exemplo, minha filha... Quando eu falo jornalismo... Ela treme. Ela fala, Deus me livre, coisa chata. 7 anos. Tem pavor. Mas isso aqui, YouTube e comunicação, eu tenho muito medo que ela queira fazer. Não, outro formato. Mas já que falamos de Lara... eu não acredito. Ai, que bonito. Oiê, mãe. Tenho certeza que você não estava esperando me ver por aqui. Mas eu vim aqui te fazer uma pergunta que eu quero muito saber. Acho que você nunca foi sincera. O que eu faço em casa que você mais se irrita e tem vontade de me tacar pela janela? Já que a gente tá falando aqui o que mais irrita uma na outra, eu vim aqui falar o que você faz que me irrita muito. Roubar meu gel de cabelo. Por favor, mãe. Roubei hoje. Porque você pega e não devolve. Você pega, tira do lugar e não devolve. Odeio. Beijo, te amo. O que eu detesto... Personalidade forte, hein? Te amo também. O que eu detesto? Ela tem um saco de roupa. Não é saco, um cesto no quarto dela, que ela tem que colocar as roupas. Ela deixa até o limite. Sabe assim? Fica. Aí eu quero toda hora ir lá, pegar e jogar onde tem que pôr num lugar por dentro colocar. do cesto. E ela não gosta. Ela gosta de ver encher aquilo.
Você também gosta? Porque você tá fazendo assim? Não, eu tenho esse problema com a minha esposa pouquinho. também. Eu, no caso, ela se incomoda muito que eu coloco a roupa em cima da tampa do cesto de roupa suja e não dentro. Eu falo, mas não é uma coisa que eu penso. Não, Vou mas você defender pode a Lara. mudar. Com Não, você certeza. pode mudar, né? Não, Com eu certeza, assumo é que só tá uma errado. preguiça mesmo. É só uma coisinha de cabeça. Uma coisinha. A Lara também, ela é muito, assim, o quarto dela é todo organizadinho. E eu era uma pessoa organizada, mas é tanta coisa que eu tenho pra fazer. Aham. E eu vou Isso. deixando as coisas, né? Então, eu entro no quarto dela, eu sento na cama. Ela não gosta que o Desalinha ali o desalinha. edredom. Mas ela é sagitariana. Não, mas ela é ascendente Capricórnio. Ah, tá. As doidas da astrologia. De que ano que ela é? Ela é de 2025. 2005. Tá, com então 18. já é Z, né? Ela é geração Z. Geração Z. Sim. Aí, Maria, então, como a gente falou no início, sua missão tem sido ressignificar o amadurecimento, a mulher madura. Para fazer isso, você também precisa conversar de alguma maneira com os jovens, né? Sim. Porque, afinal de contas, para a gente classificar alguma coisa como velha, você tem que estar antagonizando com alguma coisa que é nova. Você acha que você está conseguindo fazer isso nas redes sociais? Por mais que o seu público seja as mulheres maduras, você acha que Até mesmo dentro você... de casa, né? Ou dentro de casa, você tem uma penetração também nessa galera? Vocês estudaram demais. Vai entrevistar melhores perguntas. Melhores perguntas. Nossa Senhora, muito Obrigado. bom. Parabéns. Eu luto pelo mix geracional. Eu acredito que a intergeração, você misturar gerações, é o passo, é a ação contra o etarismo. Uhum. Realmente. Uhum. Assim, porque como eu me cansei de fazer programas, eu também me canso, tipo... estamos falando de menopausa. Falando. Vamos agir. Claro. Vamos fazer alguma coisa. Então, eu trabalho sempre em fazer alguma coisa. E é o que eu tenho trabalhado, a intergeração. Você já ouviu falar da festa de São João da Thay? Lá no Miami? Então, eu fui lá com um monte de TikToker só pra ver, assim, eu era tia Zona, mas eles me adoraram. E eu não sabia quem eram as pessoas, não tinha a mínima ideia quem eram as pessoas. E aí você vai ver, tem 4 milhões exatamente, de bombado seguidores. TikTok. Né? Só que o que eu aprendi? Esse pessoal tá se filmando, se fazendo, compartilhando o tempo todo coisas da nossa geração. Ai, não quero. Ai, que vergonha, ai, não pode, exatamente. ai, não. Então, assim, eles bombam uns aos outros o tempo todo, e isso é muito positivo. Então, eu fui pra lá, que é um lugar de mix geracional, pra entender o que eles falam. Aham. Como é, o que eles falam. O que eles onde comem. falam, O onde que moram. Então, e eu tô conseguindo, eu fiz uma publicidade que eu amei fazer, né, do L'Oréal de SkinCeuticals, que é um produto muito bacana Sim. pra pele, pra todas as peles, mas tem pra pele madura, mas era um produto que era pra pele jovem e pele velha, mais madura. Que a gente fala madura, mas pode ser velha, não claro. tem problema, né? E aí eles entraram com a ideia de ter 2 influenciadoras, a Bruna, que é uma influenciadora de 23 ou 24 anos de skincare, Uhum. e eu. E aí a gente foi conversando brainstorm e fazer esse post junto. Então a gente fez esse post junto. Metade sou eu que falo, olha, eu sou Maria Cândida, tenho 52 anos e minha pele, eu sou a Bruna, não sei o quê. E assim, a voz dela é a voz de menina De uma nova, menina de 20 sabe? A unhinha fofa, Sim. sabe assim? Parece que é minha filha, né? E foi muito legal. Só que nas reuniões era pau a pau, Aham. entendeu? Ela é uma Entendi. profissional e eu uma profissional. Claro. E a gente tendo que construir juntas. Encontrar o meio termo. Então, eu achei que isso que eu consegui fazer na publicidade, não foi eu, né? Tem uma Claro, um agência e tal. time. Mas foi muito legal. E tanto que eu fiz uns stories antes e falei sobre, que era o primeiro passo mesmo, assim, que eu considerava, é isso que eu considero. Se o produto, ele pode contemplar 2 gerações, ou mais, Uhum. ou outros gêneros. Eu não falo de outros gêneros porque não é é o meu lugar de sua- vivência. claro. Mas a gente pode fazer. Então, assim, eu me sinto muito livre, porque eles me... Outro dia, eu tenho uma moça que ela faz vários vídeos pra mim, e ela faz maquiagem. Hoje ela me maquiou, a Júlia. Ela tem 24 também. Aí eu tava falando com ela, não, Júlia, pessoal, eles não têm a nossa idade. Eu falei, soltei, não tem a nossa idade. Esse pessoal, eles não pensam como... Não, eu falei, Não eles não pensam como a pensam como a gente. Gente. Aí eu olhei, aí eu falei, nossa, mas uma menina de 24 anos. Mas no fundo, a minha cabeça é pela cabeça mesmo, não é Claro. 24, 28 ou Sim. 50 ou 100.
Sabe? É A gente isso. tá pensando junto. É isso aí. Tô pensando junto. Então, assim, como quando eu falo com a irmã da minha filha, que tem 9 anos, às vezes eu bato uns papos com ela e eu adoro conversar, porque a gente não tem essa relação de mãe e filha e de irmã, Sim. sabe, que briga Sim. e tal. Então, é tranquilo, a E conversa. essa criançada, ela tem 9 anos, a minha filha tem Tem 7. 7. E elas vêm com um chip diferente, né? Você já notou? Ah, Que é um Sua gostoso, filha, né? eu já te falei, ela não tem 7, ela é uma anã Tá. disfarçada de criança de 7 anos. É É um chip impressionante. diferenciado que tem ali. Eles vêm com uma capacidade de observar e reter informação. Não sei se é reter a palavra, mas de perceber as Percepção, coisas. né? A Não. percepção deles é diferente. Conta pra ela, a Duda, com o desenho da Gigi. Então, Tem 7 anos, a filha da a Cecília. namorada de uma amiga nossa é psiquiatra e fez um desenho. Ela gosta de desenhar os pacientes. Ela fez um desenho de um estômago e uma mulher dentro de um estômago chorando. Assim, ó. Aí a Gigi virou pra ela e falou: o que você olha disso aqui? É depressão. Aí, 7 anos. Aí o que você entende por depressão? É muito triste e tal. Mas assim, o que você acha que ela? Minha mãe pagando conta. Jura? Pagando boleto. Gente, é percepção? É, isso que Porque eu tô ela tem falando. 7 anos, né? Então, Assim, teoricamente, não era pra ela E ter assim, eu não percebido que fico, essa eu não conversa fico ocorreu. chorando pagando conta. É isso. Mas ela sabe, é percepção de que pagar conta traz uma angústia, Sim. é uma coisa que mexe com a rotina da E casa. aí você precisa trabalhar e você vai ficar fora de casa, não vai ficar perto dela. É uma Exatamente. capacidade. E sabe que eu quero muito ver essa geração alfa, né? Eu quero muito ver, porque não tá no mercado de trabalho ainda. Sim. Não. Mas eu quero ver como isso vai repercutir, porque assim, vai quebrar muita A gente barreira. espera, né? É. Porque, eu vou trazer isso aqui, é uma página maravilhosa do livro da Maria que vocês têm que ver, que ela traz 3 propagandas. Eu vou mostrar aqui, mas depois a gente põe na arte fechadinho, tá? Aqui, ó. Depois a gente separa. Fabíssimo, joga aí na edição as 3 imagens, Isso. que são propagandas que mostram o quanto que a mulher era um objeto dentro da casa. Não tem nem 100 anos. É de É 1950, 60. Mas assim, você tá curiosa pra ver essa geração alfa daqui ali na frente. Só que você viajou outro dia e você viu essa realidade aqui em mulheres de hoje em dia ainda. Sim. Então, assim, não basta mais só falar, não basta mais só mostrar, é uma questão de ação. Uhum. Quais são as ações ou qual é a ação que você acha que falta? O que eu tenho tentado fazer, que eu acho que é bom e vai funcionar, é jogar para as empresas de publicidade, que hoje me procuram bastante, para fazer campanha na internet, principalmente skincare, saúde, Claro. tudo isso, ou posicionamento com relação à idade, etarismo e tal. Então, é jogar essa ideia. Por exemplo, teve uma empresa que queria que usasse anti-aging. Eu falei, não, vou Não. usar envelhecimento saudável. E não falei anti-aging, porque a gente está nesse processo de transição, inclusive para empresas. Então, assim, a empresa já vem num movimento global de diversidade etária, quebrando estereótipo. Então, eu aqui posso facilitar desse jeito. Uhum. O que eu posso facilitar e o que eu acho que eu tô fazendo pra quebrar tudo esse estereótipo e quebrar esse patriarcado e quebrar essa noção de que estou velha pejorativamente, acabou e eu não consegui e esse aqui não dá mais tempo. Através das palestras. E eu amo. É Onde eu gostoso, né? consigo seguidora. Onde eu vejo no olho, Você entendeu? consegue estimular, E o que eu não vejo na incentivar. televisão. Aí que Sim. tá. Isso foi um dos fatores. É claro que eu fui empurrada, porque tem uma crise gigantesca na televisão, eu poderia Claro. ficar lá. Mas foi muito bom eu ter sido empurrado também. Todo mundo me tratou muito bem, mas Sim. mas Sim. enfim, meu contrato acabou e esse contrato não foi renovado, Aham. né? Essa é a história. Aham. Mas eu já tava há muito tempo querendo me dedicar. Quando eu faço a palestra, eu vou agora pra Feira de Santana, eu vou pra Bauru, eu fiz agora numa empresa bem grande de tecnologia sobre gerações aqui em São Uhum. Paulo. Enfim, agora nesse segundo semestre eu faço muita coisa e vou pra lugares que eu vou
levo o meu livro, lanço o livro, falo pra elas e eu mostro essas coisas pra elas e elas não têm acesso a nada disso, dessas informações. Então, assim, é muito, muito importante eu estar indo a campo. Gratificante, né? Gratificante, exatamente. Quando eu falo da TV, é que a TV é o que mais tem expansão nacional. Sim. Queira ou não queira. Só que não adianta eu criar um programa, por exemplo, eu criei o Bem-Estar Menopausa, que era um quadro dentro do bem-estar no encontro. Era um dia. Só que eu tinha 3 minutos. Mas não é que eu tinha. O bem-estar tem 3 minutos pra falar. Isso. Dava 5 minutos no máximo. Então, assim, não dá. E aí eu encontrava uma mulher na rua, ai, que bom o quadro. E eu pensava, eu posso falar muito mais pra essa mulher. Soubesse... Eu posso falar 1 hora pra essa mulher. E isso me dava uma angústia. Então, assim, eu já tava angustiada. Eu tinha uma chefe que é ótima, minha amiga. E eu falava pra ela, falava assim, antes de eu entrar ao vivo, ela falava assim, seguinte, não estoura. Porque eu fujo do ponto pra não ficar... não estoura. Eu falei, você, e ela vai dar risada se ela ouvir, sabe aquele personagem do Mel Gibson no Coração Valente, aquele que vai na guerra, na batalha, pra entrar, ele vai na frente com o cavalo e fala, vocês vão ter que entrar agora, com toda a força, isso aqui. Eu sou essa pessoa, eu quero entrar sim ao vivo. Sim. Só que você é o contrário do Mel Gibson. Você é o Você é o cavalo refugando. Você me segura. Você fala, não pode estourar, cuidado não sei o quê, isso e aquilo, não fala muito. Então, aí eu me sinto presa. Mas aí a gente ria de toda essa história. E eu acabava sempre falando, porque eu dava um jeito. Ela 2 minutos. Claro. Mas o Rivotalks a gente criou pensando muito nisso, né? Conversas sem tempo. A gente começou, inclusive, a pensar sobre ele muito antes da gente começar. Não sobre ele como programa, mas como ideal. Porque às vezes a gente tinha lá na TV a oportunidade de entrevistar o presidente de uma CPI. 7 minutos e 30. Olha, isso num dia de muito tempo. Como é que você conversa com um cara que tá comandando uma CPI do tamanho de uma CPI da Covid em 8 minutos? Não tem como. Né? Aqui no Rivotalks e você quer falar, você livre. quer retrucar, você quer trocar ideia, você quer fazer outra pergunta e você não tem espaço para isso. Então a gente tem um espaço que é o Rivonews, que é um resumo semanal de notícias às sextas. E tem isso aqui onde a gente pauta o que é bom. Então, é autoral. É inenarrável. A gente não chama quem a gente não quer chamar, a gente só chama quem a gente quer ouvir. É então, libertador. Eu também, eu faço só empresa grande. É uma coisa que eu entrei na internet em 2019, mesmo. Né? E aí você voltou pra TV por causa da internet. Alguém tinha me falado, assim, uma pessoa de internet, falou assim, em 2014, falou assim, tem um tal de YouTube aí, vão colocar suas entrevistas internacionais. Então, se você olhar no YouTube, eu sou desde 2014. E eu falo, por que eu tinha cabeça de televisão analógica, de emprego fixo, eu deveria ter começado, mas eu não entendo. Não era a hora. Eu sou uma pessoa de tendência, mas a minha cabeça era lá. Não, as coisas acontecem sempre como elas têm que acontecer. E aí, em 2019, que eu entrei mesmo. Mas eu sinto que eu estou nascendo, é agora que eu saí da TV e tô começando a me dedicar à internet. De verdade, entendeu? Assim. De verdade. Tanto que vou agora entrevistar, tô indo na próxima semana pra Amazônia, pra Floresta, que eu vou entrevistar mulheres na menopausa, meu próximo projeto, que vai pra streaming, podcast, um monte de coisa que eu ainda não vendi ainda. Mas eu vou fazer, eu tô investindo, por quê? É verdade, nunca tinha parado pra pensar, né? Mas é óbvio, todas as mulheres eventualmente chegarão à menopausa. Também. Mas é isso, nunca pensei nisso como uma questão. Mas esse projeto vai ser um projeto indígena. Menopausa sem... Não é só indígena. Já vou te explicar. Menopausa é baseado naquele dos centenários. Tá. Então eu quero ir pelo mundo. A mesma coisa que eu fiz com as mulheres, só que agora de mulheres na menopausa. Então eu vou fazer Ásia, vou fazer África, vou fazer Europa. Não sei como ainda, mas eu vou fazer. Estados Unidos, vou fazer América do Sul e Latina. O que eu quero? Eu quero entender os padrões, por exemplo. Não é um estudo sociológico, eu não vou conseguir, né? Mas, por exemplo, na Amazônia, essas mulheres, elas respiram melhor, elas não têm acesso ao hormônio, assim, elas não comem um frango com hormônio que a gente compra no supermercado. Elas têm uma vida... Acho que menos, eu não sei, vou ver. Claro, menos estressada. Tá indo pra descobrir. Então, com premissas pra questionar aquilo ali. Então eu vou fazer 20 entrevistas. A ideia é ter 12, porque 12 tem toda a história do número e tal, e tem a história que eu já fui 12.
Mas eu vou fazer muitas entrevistas. Então, assim, eu tô produzindo com barqueiro, com não sei o quê. Já arranjei uma barqueira que vai me levar, que também vai ser personagem. Eu tô pagando tudo. Hotel, incrível. passagem, Sabe o que eu tudo. acho engraçado? Tem um vídeo no seu Instagram, que é você e Dona Miriam, sua mãe. E é muito engraçado, porque é claramente a sua mãe tentando te segurar um pouco. É muito bom o vídeo, porque ela vira e fala, você fala assim, mas não é você que quer me controlar aos 48 anos? Aí a sua mãe fala assim, é porque às vezes você tem ideia de 15. Então, eu me sinto mesmo Você 15. tem a Muito bom. intergeração dentro de você, Tenho dentro, né? eu sou isso. Eu vivo muito bem, muito bem. A Lara não fica um pouquinho angustiada, não? Tipo, mãe, sossega? Porque eu vou admitir que eu tô um pouco aqui assim, acelerada com Maria Cândida. Imagina. Ela fica, que eu agora eu já entendi, então eu não falo nada, fico de boa. Às vezes eu falo, isso aqui Vou que tá fazer faltando. isso. Não sei. É assim, porque antes eu ficava cobrando, acho que muito, não sei. Não sei, isso é uma coisa que eu preciso ver, assim. Eu queria até conversar com a Renata Ceribelli, porque ela tem a Marcela, né? Que Sim. tem 30 hoje, super sucesso. Sim. E queria entender essa relação de mãe e filho, sabe? De repente, uma mãe pública e a Sim. filha tendo que construir a sua identidade como profissional. Sim. Então, assim, eu tô investigando tudo isso. Mas o que eu mais estou investigando são as mulheres na menopausa, que eu vou começar na Amazônia. Por quê? Porque lá, supostamente, elas não teriam sintomas ou teriam aliviado esses sintomas. Porque alguns dados dizem que essa mulher aqui da cidade, não eu, mas se ela tiver... Eu cheguei com milhões de sintomas. Se ela tiver menos estresse, se ela tiver... comer melhor, se ela fizer um estilo de exercício, no seu sono e tal... e também felicidade, né? Espiritualidade. Sim, mental. Mental. Ela vai chegar melhor. Então... eu quero ver, eu quero fazer o trabalho de repórter. Porque Muito eu já legal. estou me repetindo muito, falando tudo, que no fundo não é uma repetição, porque a maioria não sabe nada. Sim. Então esse meu projeto, esse ano eu vou fazer a Amazônia, tô fazendo piloto, vou apresentar para alguns lugares e vou tentar fazer isso acontecer. Então, assim, se acontecer, o primeiro lugar que eu vou fazer é na Ásia, porque eu quero pegar também esse padrão. Comer mais peixe. Sim. Eu quero entender tudo isso, porque ninguém tem. Eu não vou ter o dado, mas pelo menos eu vou ter ido. Você quer ver de fato a coisa. Você quer quero ver aquilo ali. Nessa época de tanto repost, as pessoas repostam tudo. Sim. Eu não consigo ficar no repost, porque Quero ir fazer o meu, né? Você quer ir lá e fazer o seu. Exatamente. Quero fazer o meu porque é uma coisa que me inquieta. Motiva. Por quê? Se você não se prepara, você que tá com 40, né? Agora, a hora. Fiz. Começa então, a se parabéns. preparar. Não, mas assim, você vai ter tempo ainda, né? A menopausa precoce acontece antes dos 40 e pode ter os sintomas aí a partir dos 40, mas a maioria, ela aos 47, 48, 40. Isso. Então você vai chegar muito melhor. Mais bem preparada com informação, talvez. Entendeu? Então, assim, eu quero dar essa informação para as mulheres e a produtividade dessas mulheres cai absurdamente, porque você tem insônia, mais insônia, muita insônia. Você tem irritabilidade, você tem fogacho, Sim. você tem um monte de coisa, perda de libido. Engorda. Perda de músculo. Então, mas isso é independente da menopausa. A partir dos 40, perda de músculo e metabolismo. Eu virei praticamente uma médica. Eu tenho uma palestra sobre menopausa e saúde feminina. Muito bom. E eu faço pra farmacêutica. Eu já fiz com um monte de médico. Que loucura, né? Mas é porque é um tema que tem a ver com a mulher. É uma coisa que é negligenciada desde sempre. E é diferente você... Estava ouvindo falar, você dizer alguém... Outro dia um especialista falando. Você dizer pra alguém... Eu estudei aquilo e eu vivi aquilo. Total. Por isso que agora, esse post que viralizou, Sim. Que eu coloquei o meu corpo, porque eu já tinha perdido peso, porque eu sabia da menopausa, antes da menopausa, 2017, 2018. E aí, o ano passado foi um ano de muitas mudanças. Eu também comecei a namorar e não sei o quê. Milhões de coisas aconteceram. E eu acabei ganhando peso, e você ganha, assim, 500 gramas no mês, 1 quilo no outro mês. Você nem vai reparando, né? Mais 200, não sei o quê. É que pra ganhar é muito fácil, perder é impossível. Não é impossível. Só é difícil. Quase impossível. Você vai ver com 50, vai ser mais difícil. Por isso que se for o seu desejo, é perder antes dessa fase e fazer a manutenção. Sim, né? claro, então é isso. Maria, vaidade, vai.
Você, vou repetir, uma militante do movimento anti-etarista. Sim. Mas você é uma mulher bonita, você é uma mulher que se produz, Que se cuida. que se cuida. Você já falou em alguma entrevista que a gente estava vendo recentemente que você não faz procedimentos invasivos, mas eventualmente uma coisinha aqui, uma coisa ali. Normal. Eu queria saber de você qual é a linha que divide o que é uma vaidade normal para uma pessoa, para uma mulher, seja ela a idade que ela tiver, daquela coisa que a gente tem visto de pessoas que estão se deformando numa tentativa de parecerem muito mais jovens, mas que acabam ficando todos com a mesma cara, né? A demonização facial, que para alguns casos até funciona, mas e muito bocas ginecológicas, umas coisas, tanto para homem quanto para mulher. Esses dias eu assisti na Netflix um filme com o Zac Efron. É isso. É assustador. Ele tá começando a ficar bonito porque o preenchimento tá caindo. Tipo, tá perdendo a validade do que ele fez, então ele tá voltando a ficar... Um homem jovem. Não, ele tem 35 anos, que seja, enfim. Que coisa, né? Qual é o limite entre a vaidade e a loucura? Primeira coisa, eu não sou contra procedimento estético. Sim. Não, eu acho adoramos. que se ele pode ajudar... Por que não? Só que você tem que fazer com responsabilidade. Hoje a gente tem muita gente fazendo numas clínicas que são tudo, né? Porque todo mundo quer ficar bonito. A mulher, ela quer ficar bonita e Custe ótimo. O que custar, Só quanto que, menos, melhor. Só que, aí que tá, não é acessível. Sim. E ela não sabe, ela não tem informação, não sabe como fiscalizar o númerozinho lá, o CRM do médico, se ele tem algum processo e tudo. Então, falta informação. Então, assim, as pessoas querem ficar bonitas, têm que ficar bonitas, eu também quero. Eu acho normal, por exemplo, aqui, quando... Eu acho que eu tô ótima. Tá mesmo, ótima. pelo amor de Deus. E quando começou aqui, foi antes da pandemia, eu comecei a ficar com umas bolsas aqui. Eu fiz um mini lifting, que é assim, aqui, faz aqui um pouquinho, aqui eu nunca fiz. Mas isso eu acho normal. Sim. Né? Eu dei uma amenizada. Boca, às vezes eu vejo umas bocas um pouquinho mais, porque a boca, ela vai... Ela vai diminuindo, Vai né? diminuindo, exatamente, conforme você vai envelhecendo. E aqui também vai ficar marcado. Código de barra. Então, aqui é uma coisa que antes eu não fazia botox, e agora eu já faço. Agora já saiu o botox, mas eu faço aqui e um pouco aqui. Tá. Então, assim, eu acho isso normal. O que primeiro, a pessoa se colocar numa mesa de operação pra fazer uma coisa que ela não sabe quem está fazendo, ou não sabe direito por que está fazendo, assim, essa coisa da rede social é que a gente é de um outro mundo, a gente é do mundo analógico, então a gente não entende essa pressão estética que as meninas, por exemplo, sentem. Eu vejo que a Lara, ela é muito de boa nisso, mas talvez porque eu seja mais tranquila, não use tanto filtro. Às vezes eu tenho um filtro lá que eu gosto da Pissi Pamela. Sabe quem é a Pissi Pamela? Não, ela é ótima, ela é ótima. E assim, é só uma coisinha. Isso. Então, às vezes eu uso e ótimo. Mas não é aquela loucura. A loucura, você ficar se... tirando parte do seu corpo pra parecer mais magra. É muito... Isso tirando é muito uma costela. Nossa, pelo amor de Deus, essas Kim Kardashian da vida. Pelo amor de Deus. E acho que tem uma diferença, né? Entre querer se sentir mais bonita e querer parecer mais jovem. Sim. Ou querer parecer bonita para os outros e nunca estar satisfeito consigo mesmo. Eu acho que o maior problema vem daí, né? É que ele falou da juventude, a mulherada que quer parecer mais jovem, aí que tá. Não vai dar certo. É isso. Não vai dar certo. Por quê? Não porque ela vai se lotar de um monte de coisa. E chega uma hora que não dá. Não dá pra rejuvenescer. Não tem fórmula da juventude. Então vai ter que... Então é melhor você... tá na sua idade, só que tem essa pressão de ser jovem, de tudo pra jovem, por aí que eu entro também, e todas que estão aí lutando, porque a gente precisa estabelecer a beleza 50 mais, 40 mais, 45 mais, 60 mais, exatamente. Tudo, né? Eu tenho uma amiga de 102 anos. Um dia, se vocês quiserem, ela vem aqui. Que legal. Ela é maravilhosa, a dona Helena. Eu fiz, quando ela fez quando ela fez 100, eu fiz uma live com ela. 1 hora. Ela fez 101, fiz o programa na TV com ela, andando na Paulista, ela andou com
a Paulista Gente. inteira comigo. Maravilhosa! Falando o tempo todo. E 102, agora a gente fez uma outra live. Depois, se vocês quiserem, eu mando. Ai, Com eu quero certeza. conhecer. Como é que é o Dona Élina. Dona Élina. Ela foi professora a vida inteira, assistente social e tal. Foi casada com um jornalista do Estadão. Coitada. Teve Ela filho? casou com 52 anos, não teve filho. Caramba. Ela era do interior. Gente, ela foi lá no Maturi Fest também falar. Aham. Todo mundo ficou encantado com ela. Ela é uma centenária, é a mulher que eu quero ser Que legal. amanhã. Sabe assim? Que Ela maravilha. tá milhão. A maioria não vai chegar. Posso falar de uma Sim. polêmica? Pode. Como é que se escreve Dona Élina? Que agora eu quero ver a cara Élina dela. é H-E-L-I-N-A, mas eu não sei se O você vai... DDA, no meio da entrevista, É, a Cecília não sei. agora vai meter o Perdão, Instagram gente. aqui. Eu vou achar, Dona... No off, a gente É, acha, Dona Élina. Põe a Queria foto. achar. perfil Põe a foto, eu aqui. mando a foto dela. Tá. Boa. Então, posso falar de polêmica? Pode. Teve uma vez que você disse que a Anitta não era uma representante Nossa. adequada. Ninguém conhecia a Anitta. É meu. isso. Então, Ninguém conhecia. É importante datarmos Aí que as tá. coisas. Isso Então, foi em quando foi- 2014. Então. isso. E 2014, lembrando, você não estava numa fase muito legal da Também. sua vida. Não, mas não era isso fazer legal ou não. Não. Ninguém conhecia. Você acha melhor, naquela 2014, que ninguém conhecia a Anitta, é melhor ir uma outra que é conhecida, se representar o Brasil no Grammy, ou uma que ninguém conhecia? Mas hoje você... eu tô te perguntando não pela polêmica, mas hoje você consegue olhar a Anitta e ver Claro. muito mais do que ela... Claro, era aquela época. Claro, a Anitta é uma empreendedora, ela é uma Impressionante. businesswoman, ela é uma loucura, ela é foda, porque assim, e não tem problema de mostrar corpo, de balançar bunda e de usar a sexualidade pra conseguir o seu poder e estar... Ela é aquela coisa, eu tô fazendo. Quando eu chegar aqui, eu não vou precisar mais fazer. É Aham. isso. O que muita atriz lá atrás, que só queriam mostrar a bunda da atriz, só queriam mostrar o lado sensual, e aí elas tiveram que passar por essa fase pra poder fazer as outras coisas. Então, assim, entendo totalmente hoje a Anitta, admiro, não a conheço pessoalmente. Se você datar esse meu comentário, é algo que era um Grammy latino, e eu lembro que eu Isso. falei, porque eu apresentei 6 Grammys. Que é a então, nossa próximo assunto então, já. assim, eu volto atrás, claro, mas se eu tivesse lá atrás, talvez eu falasse a mesma coisa, porque eu não conhecia. né? Entendi. Como muita gente não conhece o que hoje Claro. faz música e que é sucesso. Não, e aquilo que a gente estava falando do TikTok, né? Às vezes uma pessoa tem mais jovem 40 chega pra milhões você e de fala, você não seguidores." conhece o fulaninho de tal? Eu falo, claro que não, quem é esse? Você vai ver, tem 18 milhões de Ou seguidores. 40 quer dizer, milhões. eventualmente 40 milhões. Mas sobre as suas peripécias internacionais, você cobriu o Grammy, cobriu o Oscar 3 vezes, se eu não me engano. 3 vezes. A minha pergunta original sobre esse assunto... Era o Richard Gere. Não, aí isso eu deixei pra Cecília, que aí você se entende melhor. Mas era mais assim, se foi em alguma dessas coberturas que você parou pra pensar e falou, caramba, como jornalista, eu cheguei aqui. Mas pelo que a gente já conversou até aqui nessa entrevista, não foi, né? Tá sendo agora esse momento de... Tá, porque eu tinha o que muita mulher eu recebo delas no Instagram e no direct, e falo nos comentários e tudo. Ela não olha a jornada dela e ela não entende tudo que ela fez. Tanto que eu falo muito isso. Vocês chegaram até aqui. E vocês passaram por tantas coisas, não só no trabalho, como na vida pessoal, Claro. na família, milhões de coisas aconteceram, e vocês chegaram e driblaram, e estão vivas, e estão bem, e estão ok. Agora, chega um monte de gente e fala, velha, não sei o quê, pega 2 de 20, e vocês se sentem abaladas, né? Diante Então, de toda a experiência. tanta coisa que a mulher passou. Então, assim, eu também tive que trabalhar muito em terapia de olhar a minha jornada. Eu me senti nada. Quando todas as TVs falaram não, você é muito cara, você é muito... E eu nem era cara. Sim. Eu nem tinha dado valor Sim. nenhum. Era você é muito cara, você... ninguém... As pessoas sumiram, assim, e-mail, não tinha WhatsApp, acho que na época, sumiram, entendeu? Ninguém atendia telefone, ninguém recebia, nem pra bater um papo, Uhum. a coisa, Foi era uma pessoa, sabe assim, ninguém queria, porque tóxica, sabia não. que você vem ia... a chata, já ela vem vem a chata pedir. pedir emprego, exatamente. Então, assim, o que eu passei lá, eu comecei a me sentir
nada. E mesmo com essa história. Com essa história toda de carreira que você mas tem. Mas é isso que eu conto na palestra. Depois de toda essa história, eu ainda não acreditei. Outra coisa, muitas pessoas me ofereciam coisas fora do vídeo e falavam delicadamente que eu já tava envelhecendo e tal. Né? Caramba. Mas você não quer escrever pra revista? Então, mas no fundo, eu até escrevi já pra revista, Sim. eu fazia as entrevistas e escrevia e tal, mas eu desacreditei que eu era essa comunicadora que eu sou. Eu sou uma pessoa que eu nasci pro vídeo. Não adianta, eu nasci. Como tem gente que nasce pro teatro, como tem gente assim, eu não nasci pra ser atriz, nada, eu nasci para o vídeo e pra informação, eu gosto disso. Isso. Eu sou uma comunicadora, e assim, eu não tinha acabado. Tanto que eu fui fazer um curso na GV de comunicação corporativa, né? Me formei lá. Porque eu falei, eu sou boa de business. Agora eu vou entrar numa empresa, vou fazer carreira. Só que eu contratei um headhunter. Ela tentou de tudo, gente. Eu contratei um headhunter e falei assim, não... Com toda essa experiência que eu tenho, eu tinha a visão de agora, assim, que as pessoas valorizam no currículo, que agora valorizam no currículo, eu queria que valorizassem lá em 2013, 2014. Falei, com toda essa experiência, daí eu falei pro Regina, fiz isso, andei o mundo, só que eu tenho muita habilidade com pessoas e também com culturas e tenho muito a oferecer. Daí ele falava pra mim, mas... Eu não sei, eu vou levar... Eu acho que ele nem levou pra nenhuma empresa, porque... Né? Daí ele voltou, eu falei, você falou e tal, com as empresas que você conhece? Então, porque geralmente, ele falava pra mim, as pessoas fazem uma carreira corporativa, então elas vão... E realmente, numa empresa, você vai crescer... também, né? A dele, né? Não, mas é assim que o mercado funciona. Isso, é assim que o mercado funciona. Deles. Mas assim que o mercado funciona. As pessoas vão crescendo lá, claro. Fazem carreira corporativa, de repente vem um furacão. Aí eu consegui um trabalho na Momentum, que era uma empresa de eventos da Macan. E aí eu fiquei fazia tudo. Fazia promoção, fazia tudo. Tive que entrevistar alguém, fazia tudo. Porque eu precisava de dinheiro. Óbvio. Então, assim, eu desacreditei total de mim com relação ao vídeo. Aí fazia uns negócios pro Mauri. Então, eu fiquei flutuando lá, fazendo um bico aqui, outro bico ali, e me equilibrando pra chegar no meu momento esplendoroso do Aprendiz Celebridade. Aí ser mandado embora. Eu que achei que eu entendia de negócio, fui mandado embora em 21 dias. Que horrível. Olha, Maria, a gente tem o isso ou aquilo aqui. Você vai ter que escolher, tá? Vamos lá. Não pode ser dos dois? Tem que escolher um dos dois. Tá bom. Vai. Mas não vai ser muito difícil. Tá bom. Grammy ou Oscar? Oscar porque eu amo cinema, desde pequenininha. Eu sou apaixonada. Eu odeio quem come pipoca do meu lado na sala de cinema. Odeio barulho. Eu gosto de entrar numa sala de cinema. Eu gosto de ir à tarde na sala de cinema, não do shopping. Sim. Quando não tem ninguém, eu ouço a música. Pra viver a experiência filme. Assim, pra mim, é como se eu fosse na academia de ginástica ir no cinema. Que delícia, então, foi entrevistar esse tanto de gente, Foi né, porque era gostoso. Eu entrevistei pessoas que não ficou famoso na mídia, né? O James Cameron eu fiz com 10 anos de Titanic. Que legal. Fiz Ridley Scott quando eu tava na França. No sul da França eu tava grávida de 8 meses. Eu fui pro sul da França, ele tava gravando George Lucas. Então, assim, eu gosto muito dos diretores, porque os diretores são, né? Claro. E também alguns deles, atores, né? E tal, mas assim... Então eu tive uma oportunidade muito grande. Quais são os 5 atores, não, as 5 personalidades gringas mais interessantes com quem você já conversou? Meryl Streep, sem dúvida nenhuma. Até fora que eu dialoga muito com o que você faz hoje, né? E faz aniversário no mesmo dia. Eu faço aniversário no mesmo dia, 22 de junho. E fui entrevistá-la. Era uma junket, era uma entrevista curta, mas assim, uma pessoa incrível. E eu vejo, assim, ela ainda não era essa pessoa, ela era atriz. Claro, mas ela não era super famosa. De Oscar e tal, mas não era essa pessoa que falava de movimentos em prol da mulher, de salário, de Me Too, não existia Me Too, não existia nada. Então, assim, isso referenda que eu tenho que ser muito fã dela, e ela é uma pessoa incrível. Aliás, os que são menos incríveis são os que não são importantes no filme. É impressionante. Perfeito. Não é? Funciona. Os mais, que são os mais fodas, são sempre legais. Entendi. Os outros são, ai meu Deus. Estrelas. Kate Winslet,
Mulher incrível. Maravilhosa. Eu já amava os filmes dela, amava. E não o Titanic, outros filmes. Quer dizer, o Titanic também, né? Mas é que lá ela não pôde mostrar a atriz que ela é e tudo. E ela é uma pessoa que hoje, ela faz campanhas. Ela fez uma campanha, não sei se foi L'Oréal, ela a envelhecer. Nossa. Sabe assim? Ela é muito... Eu acho ela maravilhosa. Ela é demais. E ela já ficava... O ator fica nu, né? Mas nos filmes sempre se mostrava celulite, mostrava, sabe? Verdade. Sim. Ela é incrível. Deixa eu ver quem Então, mais. Meryl Drew Streep. Barrymore, que ela também deu uma reviravolta com esse show, Drew Barrymore Show. Acho que apanhou um tanto, mas ela conseguiu. Então, tá conseguindo. Tá conseguindo. Mas hoje eu vi uma entrevista pro podcast, ela chorando, assim, bem chorando mesmo, falando que na vida profissional ela é muito realizada, mas talvez por causa do que ela viveu quando era criança, a vida amorosa dela é muito complicada e tal. Pesada, e ela né? Então, essa coisa do afeto e assim, eu sou de profunda admiração porque ela é uma pessoa que dá pra ver o amor que ela tem, o carinho que ela tem com entrevistados e tudo, é uma graça. E já entrevistei 2 vezes, uma nas Panteras, com a Cameron Diaz e a Lucy Liu, e uma no Havaí, com a Adam Sandler, que é... Sabe aquele... Como se fosse a primeira vez, que legal! Melhor filme da vida. Boa, Aliás, filme. outro cara sensacional. Ele entrevistei também. 2 vezes. Sensacional. Adam Sandler. Então, ó, já fomos. Meryl Streep, Kate Winslet, Drew Barrymore. Adam Sandler. Mas você falou... Top 5. Top 5. Homem ou mulher? Tanto faz. Personalidades incríveis, assim, Putz, internacionais. Incríveis. Eu gosto muito do Will Smith, ou Smith, como falam no Brasil. Will Smith. Como preferirem. Porque, assim, ele é um cara que ele exemplifica... O Arnold Schwarzenegger também é assim. Ele exemplifica muito o empreendedorismo, assim. Porque ele é um cara que todo filme dele tem. O tênis que ele usa já tá sendo vendido. Agora teve esse negócio de bater e tal, mas... Deu uma piradinha. Deu uma baixa, mas pra eles, né? Mas é um cara que, assim, você tá ali, você fala, Will, não sei o que, ele olha, ele light up the room, né? Ele dá aquela... Ele é o entrevistado que você não precisa nem perguntar. Porque ele já faz ele o show. Vem e fala. Ele fala, ele vive. Eu lembro que ele e o Tom Cruise, quem mais, que é muito esse tipo, ia pra Tóquio. Pra eles, um voo de 10, 12 horas é um inferno. Eles são acostumados a ir pro México 3 horas e acabou. Olha lá. Eles acham isso aqui o final do mundo. Mas ele entende a importância de ir pra uma pré-estreia e falar com as pessoas e tal. Então, assim, eu gosto desse espírito empreendedor dele. E do Schwarzenegger também, mas não entra no meu 5 mais, mas eu gosto do espírito empreendedor porque ele é um showman. A série documental do Schwarzenegger Nossa, da Netflix é é uma incrível. aula de Se você obstinação. não viu, depois de assistir o Revoltalks, para e vai lá assistir. É uma aula impressionante. Impressionante. É muito Posso contar bom. uma história com a Schwarzenegger? Por favor. O meu primeiro entrevistado foi o Christopher Reeve, na casa dele em New Jersey, que é o primeiro super-homem, tava na cadeira de rodas e tal. Cadeira de rodas, tetraplégico, né? E o meu segundo foi minha primeira, o que eles chamam de junket, que é aquela... Isso. E eu falaram, você vai ter, acho que 20 minutos, uma coisa assim, aqui no Brasil. Nossa, isso até é tudo. bom, mas né? eu nunca tinha feito, entrar lá no hotel, sentar e tal. Aí eu me preparei toda, preparei como vocês se prepararam aqui, fiz um monte de perguntas, estudei pra caramba e tal, porque eu era meio assim com o Arnold Schwarzenegger, porque eu falava assim, esse cara, você faz esses filmes e tal. Eu não entendia direito, mas na época eu não entendia, mas não era entender ou não. Eu sentei, ele foi simpático e tal, começamos a falar e tudo, e de repente eu vejo uma pessoa do lado fazendo assim, né? Que é o tal do rolling, que é pra você já... Próximo, você já ir terminando, já está acabando. Eu vi aquela pessoa assim aqui, né? De soslaio, eu falei, o que essa pessoa tá fazendo assim? Eu não sabia, né? E continuei a entrevista, tal. Até que falando, não, tem que parar. Aí eu não sabia, e assim, mas eu sou meio assim. Eu falei assim, parar? Peraí, quanto tempo passou? Sei lá, 6 minutos. Aí eu falei, não, me falaram, e o Schwarzenegger aqui, né? Falei, me falaram que eu ia ter 15 minutos. Eu fiz uma entrevista, olha aqui. Aí mostrei tudo. Eu tenho 15 minutos de entrevista. Só sei que ficou uma coisa assim, não era bate-boca, mas ficou um clima que o Arnold Schwarzenegger virou pra ele e falou assim, não, eu falo mais, não tem problema. Vamos continuar. Aí eu fiz mais, acho que umas 5, 6 perguntas.
E aí, tudo bem. Foi o maior junket da história. Não, e com o apoio da estrela, Nós né? estávamos juntas, você saiu e eu entrei na junket do Robocop, o Kinnaman, e que tinha o Batman também, que eu esqueci o nome. O Christian Bale. Não. Não? Oh, meu Deus, o Batman velho. O Michael Caine. Michael Caine. Mas não é Caine, Michael Keaton. Ah, Michael Keaton. Keaton. Ah, mas aqui no Brasil. Aqui no Brasil, tá. aqui no Brasil. Aqui no Hotel Unique, eu acho. Não, eu não sei, eu fiz Bom. no Rio. Tá, eu acho que eu também Enfim. fiz, não me lembro, muita coisa. E aí, eu lembro que você tava na área, era um bafafá tremendo, e que pessoa antipática Quem? era Michael Keaton. Eu já achei que você ia falar que era É, mais. então, Não. eu também achei, eu falei, gente, Que será que não eu tem acho que eu como. não lembro, Foi a primeira junket que eu fiz também, e que pessoa antipática. É, Ai, Eu não lembro. porque é muito direito chato dele. pra ele, gente. Vocês Claro. têm que entender que quando eu Não tem que entender, não. Desculpa. Sabe por quê? Não tem que entender. Não tem que entender por quê. Porque eles ganham milhões, eles É. têm um contrato que eles assinam, eles Você tem sabem que eles vão razão. passar uma semana entrevistando. Tem que ficar, o Will Tem que Smith, sorrir. o Will Smith fica o dia inteiro e tá sempre pra qualquer um, pro asiático, pro não sei o quê, Tem razão. tem Agora razão. eles, quando é um sotaque que eles não entendem direito, eles ficam... é. O Keanu Reeves, só conta a história, por quê? Eu fui pra Matrix, lá pra Sydney, fazer Matrix 1 já tinha sido, né? Ah. Matrix 2 e 3 eu fui pro estúdio ver o lugar e onde tal. Era eles visita gravavam. no estúdio, né? Então eu fiz Keanu Reeves, Lawrence Fishburne, a moça e tal. Fiz tudo lá. Aí, e ele é quieto, ele mais na dele e tal. Mas foi Introspectivo. ótimo, foi legal e tal. Beleza, voltei. Aí eu fui fazer Matrix 3 em Los Angeles. Também, ele foi quieto e tudo. Aí fui fazer Constantine, o outro filme dele. Isso. Eu não sei se alguém tinha falado alguma coisa pra ele, eu não sei. Eu cheguei, comecei a conversar com ele, tipo, nada, né? Oi, tudo Sem bem? reação. Aí fica aquele ninguém fala nada. Isso até ajeitar a E câmera. tal. Aí começa. Tal. Acho que a primeira pergunta ele tava olhando pra mim, respondendo. Na segunda, ele ficou olhando assim, eu tô aqui pra vocês, imagina que eu tô olhando pra cá. Ai, que E eu aqui. desagradável. E eu já pensando na edição, eu falei, esse cara tá olhando pro lado. Eu pensando na edição. No Sim. frame. Tá olhando pro lado, ele vai. Eu dei 12 horas. Meu Deus, eu preciso fazer. Ele respondeu essa pergunta, mais uma que ele não virou. Eu parei. E eu não sei se eu tenho isso gravado. Eu falei, Keanu, você não quer dar essa entrevista. Ele voltou Você resgatou do de submundo. Nárnia, onde ele tava. Ele voltou, ele falou, não. Deu falha na Matrix. Tá tudo bem. Eu falei assim, eu tô vendo que você não tá querendo dar a entrevista. A gente para, se você quiser. Ele, não, tudo Que certo delícia. e tal. Uma chamadinha. Maravilhosa. Tá no Então, currículo. aí eu perguntei o negócio da Harley, que ele deu 20 Harleys pro pessoal do Matrix e tal. Ele respondeu, não com entusiasmo, porque Aham. ele não é uma pessoa com entusiasmo, né? Não, E tudo bem. Definitivamente. E aí, Baita ator, mas... Aí, eu não acho baita ator, não, mas não é por isso, não. Né, Tá. que eu, Sim. Aí, da geração dele, não acho. E aí, ele respondeu e, de repente, ele virou pro lado. Eu não sei se ele tinha tomado algum remédio, alguma coisa e tal. Eu saí, eu tava com aquilo na cabeça. Eu falei, já sei o que eu vou fazer. Eu vou fazer uma matéria, que eu vou juntar ele, vou pegar a fita, eu ficava tudo comigo. Aham. Vou pegar a fita de Sydney, do Matrix 2, do Matrix 3 e dele agora. E vou fazer uma matéria em cima de como as celebridades são vulneráveis na entrevista. Olha. Só que aí eu saí com a ideia e falei, vou escrever. Aí, que seria uma imprensa independente, né? E aí o editor barrou. Não, nem barrou. Eu barrei. O estúdio. Eu editava. Não é isso. Nem falei com o estúdio. É Por quê? a censura Porque prévia. o estúdio, ele te leva, ele paga pra você. Tá. Você tem que falar do filme, não que você tem que falar bem do filme, Sim. mas você tem que falar do filme, não do Do temperamento ator. do ator. Tem uma outra história também, querem? Por Vamos. favor, por É a parte favor. boa. Russell Crowe e Denzel Washington. Amo os dois. Eu tava Claro. com medo do Russell Crowe, porque ele já tinha batido num jornalista. Eu sabia que ele não ia bater em mim, mas você fica meio apreensivo. Esse cara, né, e tudo. Um filme, filme bom, acho que não sei o que, Nova York, policiais de Nova York e tal. Não sei se era o Scorsese, não sei, não lembro. Porque na minha cabeça agora eu já não lembro mais. Entre 5 minutos pra entrevistar os dois. E eu sempre levo um livro, levo alguma coisa e Isso. tal. E
Aí dei um livro de pássaros brasileiros. American Gangster. Um filme maravilhoso. Os dois. Amo os dois. Amo os dois como atores. Aí sentei, não sei o que e tal. Aí comecei. Aí eu vi que o Denzel, ele é muito... Eu já tinha entrevistado ele pra revista VIP. Porque eu fazia também, escrevia pra revista VIP. E ele tinha feito... Tinha sido super legal, mas era uma round table, uma... Tá. Como que... Sim, que todo mundo senta ali numa mesa redonda. E aí ficam perguntando e tal. No fundo, a pessoa fala que foi dela a entrevista, mas não foi, porque tem um monte de gente. Então, televisão era outra coisa, né? Aí eu comecei a entrevistar, assim, acho que depois de 3 minutos e meio, de novo, né? É isso. Acabando. Só que eu sempre tirava uma casquinha, sempre. Se quando tava ensinando, eu mandava uma pergunta, eu falava, porque pra mim era muito importante, porque era mais uma resposta, claro. né? Aí eu perguntei pra ele, não sei o quê, ele virou pra mim e falou assim... Eu não vou te responder porque não tá nem gravando. Não vai estar nem gravando. Então, não adianta eu te responder. Eu fiquei... Nossa. Eu fiquei assim... Sabe assim? Eu canceriana. E aí o Russell olhou também pra ele e... Exagerou, sabe, foi um pouco... Tipo, não precisava dessa. Eu acho que ele falou, que essa menina vem aqui, dá livro, fica enrolando e não faz a pergunta quando tem que fazer. E agora, eu acho que é isso que ele pensou. Pode ser. Como um bom americano, eu entendo o pensamento dele. Só que aí eu tinha levado um CD, porque era na época do CD, do Tom Jobim. Daí eu falei pra ele, porque eu tinha lido que ele gostava. Aí eu peguei, tirei, eu falei assim, eu trouxe pra você, mas tudo bem. Eu trouxe pra você aqui. Meio que joguei em cima dele. Não joguei, mas tipo, dei assim. Sem grandes emoções. Eu vi na cara dele que ele ficou se sentindo mal. Sabe assim? Sim. Tipo, eu você vi, tentou me cortar e eu tava fazendo um favor então assim, ele se sentiu mal, mas não é que ele é assim, não. É que as circunstâncias, entra um, entra outro, e não sei o que, então ele foi grosso comigo, não precisava, e eu fui chorar no banheiro. Um clássico. Agora, fui chorar no entre banheiro. duas mulheres fortes e que falam muito sobre esse lance de loba, isso ou aquilo, Meryl Streep ou Helen Mirren? Meryl Streep. A Helen Mirren fala bastante, mas Meryl Streep. Meryl Streep. Tá. Falou o coração, né? Falou o coração, não tem jeito, não. E eu não conheço a Helen Mirren pessoalmente, assim, nunca... Não, eu também, eu nunca tive... Só as falas dela, mas ela é uma mulher incrível, atriz Nossa, e ela bancou muito tudo isso que você... Isso é uma atriz mais velha. A Cate Blanchett também. Nossa, que sensacional. Se a gente for falar todas, né? Não, mas são mulheres nessa idade Sim. que estão batendo. Sandra Bullock também. Estão batendo de frente. Sandra Bullock não envelhece uma semana. É uma coisa Mas mesmo impressionante. assim, a mídia especializada costuma... Outro dia eu vi um time-lapse dela ali de tempo. Assim, ó, você vê que ela, óbvio, fez procedimentos, mas assim, absolutamente linda e perfeita Então, esse negócio de procedimentos, perguntaram pra Julia Roberts agora, né? Sim. Recentemente, se ela tinha feito procedimento, ela falou que não. Eu acho que ela tem algum contrato da Lancôme, eu não sei qual que é, que não pode... Isso, pode aí dizer. entra no que eu tava falando. As empresas aí de beleza... Elas ainda não... Sabe aquela coisa da meia foda? Não, Sim. Um pouquinho. É isso. Você até pode fazer a pesquisa. Todo mundo sabe que já fez alguma coisa, o que é impossível. Já fez alguma coisinha. Uma ou outra fez. Mas falou, não fez, nem Botox. Eu acho que fez. E fez, não fez, pra mim tanto faz. Agora, eu tenho quase certeza que é contrato isso daí. Pode Entendi. ser. Você usa o creme e tal, então você não pode Agora, falar que de você fez. mulheres, essas mulheres de 50 a mais, você vê, por exemplo, a Nicole Kidman, você não vê ela falando disso. Não. Você não vê ela E tem um problema sério em envelhecer ali, né? Então, pelo que eu vejo das fotos, da magreza. Então, assim... mas é uma mulher que não fala disso. E uma atriz espetacular, e poderia estar falando. Claro. Então, assim, por isso que eu falo dessa. Kate Blanchett tá falando, Kate Winslet falando, Drew Barrymore falando. E aqui no Brasil, Maria? Jennifer Aniston falando. Thaís Araújo fala bastante, não dessa fase, ela tá nos 40 aí, mas fala bastante. Agora a Paula Oliveira, muito fofa também, está nos 40 falando. Corpos Mônica normais, Martelli, né? que é incrível, falando. A Maria Gal, não sei se vocês conhecem, uma atriz negra fantástica, que tá nos 45 mais, que tá na internet bombando e tava na novela também. Tem tanta mulher aí. Eu acho que eu vou citar o nome de alguém que parece nada óbvio, mas que me parece absolutamente importante dizer.
Fernanda Montenegro. Ah, sim. Que é uma mulher que ama as rugas Sim. dela e a vivência e a experiência Sim. dela de uma forma maravilhosa, assim. E se banca ali, linda, perfeita. Isso, e tá fazendo leitura de Simone de Da Beauvoir Beauvoir, no teatro, é incrível. É que eu pensei nessa faixa etária aí dos Sim. 40, 50, Uhum. tem de atriz, né? Atriz. Porque os homens... Não, os homens não É têm essa importante falar, crise. mas eles não têm os mesmos Não problemas. tem, Não inclusive tem. a andropausa, vou te Não falar. tem. Ó, quando que vai ter disfunção erétil e tudo? Fala! Deixa eu Quando anotar aqui. haverá disfunção erétil? Lá pelos 54, 55, porque a menopausa, ela é um turbilhão de hormônios, até Aham. porque a gente gesta, né? Claro. Gera um bebê. Então, a quantidade de hormônios é diferente. E pá, vem com tudo. Uma Claro vez. que você é preparada, tem a perimenopausa e tal, mas vem com tudo e vocês não. E vocês sentem mais pra frente. O primeiro sinal, por estatística, que o homem fala, que começa a sentir Tá. você, é a disfunção erétil. Certo. Que É. começa aquele pau mole e tal. Tá. E tudo bem, ele pode. Sim. Ver hormonal também e Sim. tal. Não uma loucura de testosterona, É. né? Mas o homem, ele não se prepara pra Claro, envelhecer a também. gente Ele nem não. ouve falar em andropausa, né? É, então, mas quando eu tava fazendo na Globo o Bem-Estar Menopausa, os câmeras, como eu fazia toda semana de mulher, Eles eles iam. pediram pra Que fazer legal! pra eles de andropausa. Eu Tá falei, vendo? a É gente importante. quer saber e Tem tal. público. Pra tudo. Tem. Eu encontrei o Átila, sabe o Átila? Aham. Sim. Eu encontrei com ele num negócio de... O que era? Da Meta, um evento da Meta. E eu falei, vamos fazer uma live, você explica a andropausa e eu falo de menopausa. A gente falou de fazer e acabou legal. não se perdendo. Mas Resgate. de repente a gente resgata. Porque ele pesquisa e tal. Claro, Aham. claro. Eu acho até bom um incentivo para os homens, porque assim, é importante vocês se cuidarem, porque a gente não aguenta mais cuidar. Claro, mas são coisas mais básicas ainda do que a andropausa. A gente. Eu Por exemplo, venho de uma família não diferente, empilhar a mas. roupa no... Não, mas eu tô falando de questões Pegamos. biológicas, assim. As meninas vão ao ginecologista desde sempre. A gente só vai a um urologista Quando tem um quando problema lá na... surge alguma questão. É. Então, assim, não existe consulta de rotina com o urologista. Deveria existir, mas a gente não faz isso, porque a gente não é ensinado a fazer isso. Olha, eu só sei que é um terreno enorme a ser Nossa. desbravado. E que bom que você tá dando voz a tudo isso. É porque eu tô Maria. sentindo, é uma É coisa que isso. eu tô passando por E essa quanto fase, mais né? verdadeiro, melhor. Não tem a menor sombra de Já dúvida. diria a Daiane von Furstenberg, né? Melhor ser uma flor velha do que uma flor de plástico. Ai, com certeza. Nossa, Maravilhosa. pelo amor Gosto de muito Deus. dessa frase. Ela fala umas bobagens também, Fala, né? fala, Fala. especificamente Vamos pegar a essa parte daí. boa. É, vamos né? pegar... Melhor pegar a ser parte- uma flor é, velha do é. que uma flor de Bom, plástico, né? bom. Mas você vê, olha, pra quê, né? Pra quê? Pra quê? E pra gente amarrar isso, você tem bisavós lituanos, né? Tem, a minha avó é lituana. Jadwiga Seríticas. É, Assim que fala? Jadwiga Sereiticas. Jadwiga Seríticas. Sereiticas, é. Eles chegaram aqui no Porto de Santos em 1929. Sim. Você imagina? Com 3 filhas. Com 3 filhas, uma delas... Morreu. E uma delas sua avó. Uma delas minha avó, Sua avó. exatamente. E, Já falecida também. Então, uma mulher que veio no auge de uma crise em 1929, com 3 meninas. Sua avó teve Dona Miriam, e aí agora a vem Lígia e o você, Roberto e eu. Sou eu, e agora você, e Isso. agora a Lara. Uma Isso. linhagem aí que começou lá da Lituânia, veio parar no Brasil. Uma alcateia Uma- de lobas, né? É, só Né? tem mulher, exatamente. Mulheres é isso aí. fortíssimas e com vontade de fazer acontecer. Se você pudesse jogar para daqui a, vamos lá, 10 anos, Ah. a Maria Cândida com 63. Votar pelo mundo aí. Votar pelo mundo, usando o aparelho que existia, ou minha mão, que tem o chip pra gravar. Não, daqui 10 anos não vai acontecer isso. Ainda, Mas, mas... Não, mas daqui uns 20, tô gravando, tô vendo, com Parar certeza jamais. eu vou tá criando alguma coisa diferente que tem a ver com que o mundo está alinhado. Porque eu gosto de estar na frente. Não Claro. por competição, mas eu gosto de entender esse mundo. Sim. Então, eu vou estar fazendo isso com certeza. Eu não me vejo parando, porque o meu trabalho é muito, ainda mais agora, que é totalmente autoral,
sou eu, entendeu? É o meu desejo Aham. de ir atrás. Então, finalmente eu consegui unir as duas coisas, ainda tô em processos aí, mas cada vez mais eu consigo juntar e ser essa empreendedora, né? De ser a dona do meu negócio. Eu acho que sem cuspir no prato que comeu, você vem trabalhando nas últimas décadas para os outros. E agora você está trabalhando para você. Então, foi difícil de encarar isso, de me falar pra mim que eu era uma empresária. Aham. Eu só. Sabe quando eu entendi? Quando eu tomei um processo. E ainda tô lidando com um processo ele. milionário de pessoas que eram amigas, irmãs, que a gente falou, vamos junto, tipo assim, vamos junto, sabe assim, vamos junto, não sei o quê. E a gente passou 2 anos e meio e todo mundo daí fundo de garantia, coisa que eu nunca pedi para as pessoas Sim. assinarem nada. Assim, eu depositava dinheiro, não pedi para ninguém assinar nada, não tirei contrato com nada. Era tudo irmão, sabe A assim? gente aprende na E dor. aí eu entendi que eu tinha que assumir mesmo e tomar conta, porque eu tenho uma mini empresa e de conteúdo e eu tenho que tomar conta de tudo. Não Sim. posso mais deixar. E isso e assim, 250 mil de um e 120, 30 mil de outro. Tá, mas assim, se Não, nada te parou lá tive que atrás... pagar, ainda tá É em isso. Não, julgamento. mas assim, o ponto é, se nada te parou lá atrás, não é agora que Não, vai não é parar. agora, mas a traição Nem- é uma coisa que... A gente Nossa sabe bem. Senhora. A É uma gente coisa sabe assim, bem. e pra mim, voltando ao câncer, pra mim dói, porque assim, eu abro tudo. Também tô aprendendo a não abrir tudo. É o meu ascendente. É câncer? Ai, gente, Sou cancerianos. gêmeos com câncer. você Não, e ela sabe. ainda é água com água, ela é câncer Seu com quê, escorpião. Cecília? Sou geminiana com touro, graças Nossa a Deus. senhora aí, por isso Não, que foi demitida. teve um dia desses É por que isso que eu pego ela... meu chifre e vou... Teve um dia desses que ela chegou aqui antes de mim e não me perguntou se eu queria alguma coisa de café da manhã. Eu fiquei uns 10 dias muito sentido. E pra ela nem percebeu. Não, ele não tem É como que eu perceber, fiz, ele eu fala fiz na ela minha cara. perceber bastante. Ao longo. Entendeu? É Mas assim. vocês dão uma Esse mistura ascendente. boa. É isso. Isso. Folha, Ai, muito sentimento. Mas, Ai, eu Maria... sou assim, eu sou muito sentimento. Tamo junto. Mas é tamo sentimento, junto. mas muita atividade, muito chão e muita terra que você não vai parar nunca. E todo o sucesso do mundo pra você. Com Muito certeza. obrigada. Imagina. Prazer demais te Prazer. receber. Ai, desculpa, seu dedo. Não, ele tá imobilizado. É o dedo do meio? Não é apropriado. Adoro todos vocês, eu só tô mostrando aqui. Ah, muito bom. Ó, sucesso como... O que será que ele tava fazendo? O Bicicleta, pior é que eu tava andando de atropelado. bicicleta, fui atropelado. Mas tá tudo E certo. só atropelaram um dedo? Não, eu caí, me esborrachei, mas só quebrou um dedo. Que bom. É isso, certo, machuquei o tudo pulso, mas tá tudo Isso certo. aqui é energia que bate e volta. É só isso, tá entendeu? vivo aí. Exato. Maravilha. Mas, ó, sucesso na caminhada Obrigada. como loba nessa vida ageless, que é assim É. que se leva. Todas as idades permeando. Que Legal, delícia. Continue demais. fazendo sucesso enorme. Ah. Beijo, muito obrigada. Ah, vou deixar o Maria Cândida TV, que é o Instagram, Arroba. YouTube. YouTube. É a televisão de tubo. Isso. YouTube e tudo mais, é isso aí. Ah, E para vocês que querem se manter atualizados, não é pela TV de tubo, nem a TV Não. tradicional. Rivo News, 12:30. sexta-feira a gente Não se perca, encontra um lá. resumo semanal de notícias. Beijo! Ali, Gabriel. Ali, ó. Ali. Tem uma câmera ali. Nem vi, rapaz, que Ah, tinha, olha. Lu.